Shockwave, and they also have the players from Alpha 7 dropping not too far away. Absolutely. And this is definitely some early confrontation could be here on the board. We see Beast already readily at the Vector 28 combo, some utilities to come approach his opponent here. This is going to be bad news for Shockwave if Beast gets a line of sight. Oh, it's Snowix. He's desperately just trying to get looted. Well, it's going to be important to get some decent loot going through here. As you said, Snowix now desperately trying. And speaking about trying, also, we do see the players there from Slimeful KT. I believe that's Game Lord that's also sharing the opposition, or the position rather, with them up in Yasnaya, getting into a bit of an altercation. We've got Nexus also getting things swinging there, going up against, I believe that's Avalanche, down towards that farm side. But look at that nade coming in. Such good precision coming up here. And of course, up comes a little bit of that Vector spray just to try and seal the fate there for Terminus. Yeah, and DK, we see the Vector, you know, only so occasionally now in the competitive level of PUBG Mobile, and I feel like it's just so overlooked. But boy, it's such a high damage weapon. It's just that fast clip seems to deter people. But if you can hit your shots and you can hit the mark, oh, it's a monster in close quarter combat. Well, let's see who's going to be yielding the biggest monsters here. As it is going to be Beast now, just waiting patiently, quickly trying to sneak that res up in towards Nashi. But I like what the Unicorns have done here, just showing quite a bit of aggression. I mean, Shockwave also one of those teams, as we've seen, they really try to be as aggressive as they can. And it comes with varying results. Some days they fare exceptionally well, and other times not so much. But of course, speaking about not so much, Game Lord Slimeful KT also having a little bit of a tough run down on towards that Yasnaya area, as we can see up on the map. So quite a bit of area to be occupied moving through in towards the zone. So I want to see where these teams then look to rotate towards. Yeah, well, I mean, honestly, with this new zone having already shifted, it does leave a lot of room to have to migrate in from the Western Front. Now, this does leave some opportunities, I believe, as you mentioned here, you know, for teams like those, let's say, AVA, you know, potentially to get a glimpse on their opponent in R. I do apologize, I don't have the updated slot list here, but yes. As you can see, they have a good opportunity, but they're going to have to be a little bit careful of their backside. They do have the real threat of down like a bad habit, and to add insult to injury, DK, a little bit of shots off the crate. Yeah, I mean, Game Lord just showing up so aggressively on towards Slimeful KT, taking them down near instantly. But now Unicorns of Love, oh, trying to move up. That is Zero getting re-knocked. Beast now holding strong. Not quite sure whether or not Nashi and Beast are going to be able to save this play. These health bars not looking all too great. But Beast just coming in with a little bit of those warning shots, right? They're just wanting to off, picks up a trade. Unfortunately, Unicorns, oh, they did get back up to 3, but Terminus closes his out. And look at that reserve. Hold and fast as Terminus retaliates, and Zero is out of the equation. But boy, did it not come without a price here. Terminus is, you know, up on the board with 4 kills, but you know, he has become the final hope now for Shockwave, leaving a lot of pressure on his back here. And so, yeah, he's going to have to change up his strategy a bit and dial things back. Maybe not so much to a passive, you know, standpoint, but definitely a more reserved standpoint. Gonna have to let these numbers dwindle down and try some sort of late game placement if possible. Yeah, and there's still quite a bit of area to play for. I mean, the team's not really moving up all too much just yet. We do see the MadBulls now just moving about towards that Rozok area. We've got them on screen as well, just mobilizing themselves. And of course, I mean, even Dagestan, not too far away from that position, but also a little bit closer on towards Potato Hill. But now we want to see what GOAT, ARR, the players from Excuse Me, Alpha 7, even next Rüya and DeMuerte, how they're going to be looking to get themselves situated and positioned coming in towards this next phase. Because there's now a nice open band pushing through that centralized region of the zone itself. So I want to see who's going to be venturing into those opportunities. Yeah, there's definitely a lot of potential here on the
And you know, when I look at, you know, teams like Mad over here already acquiring some nice, decent positioning in the compounds of Ross, or let's say even you know, to the likes of GLD, you know, claiming Yasnaya, they've acquired a somewhat centralized position. And even if they are approached by an opposition, there's so much compound cover in that close proximity that they don't necessarily need to be in an all-out bloodbath warfare engagement just yet. I really think, you know, getting that early real estate is going to pay off. Now, for teams like Alpha 7 and, you know, their opponents to the south at the South George region, it could be a bit of a different story. It could be a bit of a competition for real estate. Who's going to be able to work their way into zone, and whoever does first has a real opportunity to pull a gatekeep on the other. Yeah, it's going to be quite important to see whether or not they can actually pull it all the way through, and who knows, maybe the zone is going to be allowing for a lot of that gatekeep opportunity to be leveraged. But of course, we also did see Milky Way there from DeMuerte starting to push up on the southern edge, just sneaking in towards the zone, getting that anchor point situated and set up. But Virtus Pro held up right alongside them. I mean, that is also not a team that you really want to double with all too much, right? You want to make sure that you've got a good, decent amount of information as to where the teams are and where they're going towards before you just rush in blindly. Yeah, this is, you know, especially on a map like this, you know, as I was saying towards the beginning of the match, you know, this is the very first one that was ever introduced into PUBG Mobile. So by far, this is the map that our, you know, teams should absolutely be most acquainted with, and tactics should be the most and most practiced on. But as there is, you know, a bit of a wishy-washy map in terms of, you know, open area and then it kind of varies based on location. This is going to be one where they're going to have to adapt their strategies very, very extemporaneously, I should say. Gonna kind of on the spot, be able to adjust their strategy and approach pretty much on the dot. And there's really no excuse for not having those drills down pat at this point, at least for Erangel. At least for Erangel. But now, you know, catching eyes at the very northern portion of zone, if you see, you know, members of, you know, Team 5 and 8, they're right on each other's toes here. And it does leave, you know, a little bit to question. Who is, I mean, are you going to go out for an out-of-zone confrontation, prioritize securing a little bit of stability in the next zone? And I think in this case, you know, with how much time we have still on the board, we're only in stage 1. I think, you know, it seems to be that the move would be to get that real estate. Yeah, I mean, that could definitely be the opportunity. Yeah, I mean, already the zone doesn't shift up all too aggressively, but again, now the teams have an opportunity to continue to advance forward. We're also still looking at a bit of an altercation up on that northern edge, as you were pointing out. So we got the players from Doom, we got Alpha 7 all situated up there. Also on the southern edge, as we can see on screen, it is going to be the players from Virtus Pro as well as the team then coming through from DeMuerte, trying to kind of just play at the edge here. So I like what the teams are doing. You're really trying to decide who is allowed into zone and who isn't. Yeah, and what an opportunity to be a bully about this, you know. What a real moment here. And it's when you're in these kind of moments where you have the numbers in your favor, to pull that big stack move here. And as you can see, DeMuerte's Milky Way trying to prioritize a rotation, but instead being shot and put in check pretty quick. So he comes out with some retaliatory shots and takes one down stage 1. I think, you know, agora é só eles me escutarem. That the move would be to get that real estate. Yeah, I mean, that could definitely be the opportunity. Yeah, I mean, already the zone doesn't shift up all too aggressively, but again, now the teams have an opportunity to continue to advance forward. We're also still looking alô, galerinha, estão me ouvindo? Up on that northern edge, as you were pointing out. So we got the players from Doom, we got Alpha alô. Dá salve aí se vocês estiverem ouvindo. Tamo ouvindo, GG. E aí, galerinha? Como é que vocês estão? Fala pra mim. De bueno? Só vamos. GGzada. Tá frio demais, doido. Vocês não têm ideia. Mano do céu. Sei nem como é que os moleques estão conseguindo jogar com esse frio não, pô. Meu Zelo tá congelando.
Tá muito alto? Pera aí. Oh, let's see where it goes. Jimmy now quickly Deixa eu já. respond with that DB28, but I mean, I Não love escuta, that prossiga. position Fala pra mim, side. dá um feedback da live. Tá muito alta a transmissão? Minha voz tá muito alta? O que... Como é que tá aí? E aí, dona Ianca? Especially looking at the number of teams that we had moving in towards that center zone area. I mean, up there we've got next Rüya, we've got Excuse Me with the players from MadBulls, we've got ARR. That is not the place you want to be because regardless. E aí, meu mano Júnior, como é que você tá? Boa noite. Que voz grossa, coitada da minha voz. A minha voz tá meio alta? Tá, beleza. Deixa eu só... little bit of pressure to the field here, but as you can see, he is not going to waste his time rather than trying to dodge and even get a little bit of a GG. Já pedi pra eles baixarem aqui. He's going to prioritize revive as I think you really should here at this point. And honest, probably a mistake on Simon to have allowed that seems on had Coruja Locutor. E aí, galerinha? Melhorou a voz? Tudo certo agora? Coruja Locutor. Ave Maria, coitado de mim. Só vamos, galerinha. A 7 caiu onde? No nosso spot normal. Joga o Paul e Zark lá em cima. They don't have all the information available. So, at the end of the day, I believe the teams agora foi GG então, tropinha. Só vamos. Como estamos nessa queda, não tem map stream, jovem. Somente diretamente pela transmissão. Então tudo que eu sei é o que vocês estão vendo aqui agora também. Os moleques estão jogando em outro lugar lá. Hoje é o camp mesmo? Sim. Hoje é o camp. Começou agora, a primeira queda. Serão 6 dias. Não, Ianca, a nave não tá jogando esse camp, não. Eles trocaram alguns times hoje, né? Eles fizeram algumas trocas de time e a nave pulou fora do camp. Aproveita. Cadê a torcida? Bora, galerinha. Só vamos. Os moleques lá no norte. Próximo a Doom. GG. GG safe. Dá pra ganhar o posto. GLD full splitado, hein? Ave Maria. Navi que não é Navi mais. Agora, se eu não me engano, eles são Gaming Gladiators, alguma coisa assim, né? A gente jogou contra eles ontem e hoje. A Doom vai tentar tomar o posto na nossa frente, velho. Se a gente não ganhar o posto ou algum lugar ali da GLD, a gente vai ficar preso. Carrilho para Navi. Vocês viram? 3x1 do carrilho em cima deles? Ave Maria. Vocês estão doido, galerinha. Tô entendendo a GLD, não. O que eles estão fazendo vindo fora da safe aqui, velho? Sendo que eles tinham o meio da safe pra eles. E esse nick do carrilho nem me pergunta que... Sei não. Os moleques pegaram a casinha do... Não, GG, pegaram a casinha. 2-2, fechou. GLD vai tentar travar nossa saída de Poliana agora, hein. O moleque tem que se despertar nisso. Esse camp é com o próprio celular? Sim, meu querido. Esse camp a gente foi invitado, né, pra jogar aqui na Europa. Não só esse camp, como mais alguns torneios, né. A gente foi invitado pra passar essa temporada aqui. E aí a gente está em um apartamento e estamos jogando no nosso próprio celular. Qual do time você acha que pode surpreender nesse camp? Alguém que não é tão conhecido do público BR? Cara, pra mim, aí tem a GLD, que foi que jogou pro MGC contra a gente. A Doom é um time bom. Tem a MadBulls, que também jogou pro MGC passada.
Acho que esses são os times mais fortes, assim, que incomodariam, na verdade, né? Tem a DeMuerte também, que é um time forte. Ah, ele diz. É muito verdade para como analista. Tô estudando para isso, mas tô full perdido. Bora, só vamos, meu querido. Qualquer das dúvidas que vocês tiverem aí no chat, só perguntar que eu tô aqui pra responder todos vocês, trocar uma ideia com vocês enquanto a gente acompanha os meninos jogando, hein? Estão jogando de iPhone? Sim, sim, meu querido. Estamos jogando no nosso próprio celular. A gente só recebeu o convite mesmo. Todo o resto foi a custo da organização. Saludos, manito. Como está? GG rotação, velho. É rotação pra sair nas costas da GLD. Pois não empurrar no GLD. Salve, salve, meu mano Mudinho, como é que você tá? Tudo certo? Minha dúvida é, começa por onde? Mano, pra você começar como analista, você precisa começar assistindo muita live. Muita live, independente da situação. Né? Pra você entender primeiramente sobre os 3 estilos de jogo que existem. Pra você entender as maneiras de fazer uma rotação mais longa, uma rotação mais curta. Quando você precisa, né, passar essas informações para o teu IGL. Depois disso você pode pegar alguns campos que tem a transmissão e começar fazendo, né, análise por conta própria, fazer um mapeamento, coisas do tipo, até que você consiga pegar pelo menos uma experiência básica, né? Alô, Projects. Olá, Ramundi, como está, mano? Tudo tranqui? Saludos! Qual o valor da premiação em reais para o campeão? Se eu não estou enganado, a premiação vai ser 10 mil reais para o primeiro lugar. Oh, ok. Levaram a Game Lord. GG, rapaziada. Temos o carrilho. A Mad tem uma boa posição, hein? A Mad tá no buraco. Mano, vocês não fazem ideia, cara, mas aqui, assim, o nível, né, de screen e campeonato da Europa pro Brasil é muito assustador mesmo, porque aqui na Europa eles seguram demais, assim, você dá quinta safe com 40 pessoas vivas, cara, literalmente. Tá ligado? Literalmente, assim, é muito difícil você fazer uma entrada na safe. E quando você está no endgame, são muitos times que entram em third party. Eles nocam um, eles não têm medo de empurrar. Pode ser, cara, quem for. Se nocarem um, eles vão empurrar. E às vezes você tá trocando com um time, tá tomando de um time, sofre um third party de 2 lados. Então, assim, é muito acúmulo. Eles aproveitam muito essa treta. É muita treta, rapaziada. Vocês não fazem ideia. Os moleques vão jogar por mansão agora, ó. DeMuerte chegando. Cara, DeMuerte tá muito splitado, hein? Olha, 2 lá em cima no norte e 2 aqui embaixo no sul, perto de Shelter, cara. Deixa eu mandar o ED pros meninos já, né? Just trying to hold off in the distance alongside Doran, but this could still be that opportunity to come in with a third party play, but they need to be careful because once they are done. Pra mim também, na verdade, acho que o que mais tá contando nesse campeonato é a experiência que a gente tá tendo de treinar com times que provavelmente vão jogar PMGC com a gente no final do ano, né? Então isso é muito gratificante, cara. Outro nível, são muito disciplinados, concordo, mano. Gonna have to be a pick your battle sort of situation, but as you can see, Nexus really they got. Você está muito atrasada, tá, mano? Mas isso é normal por conta do delay. Cadê o refrag? Os moleques estão close da próxima safe. Mano, aqui a safe dá muito hard shift, mano. Muito hard shift mesmo. Isso a gente já percebeu. But it does seem to be somewhat endless and just keeps on getting sent over in such beautiful waves.
Essa safe é muito ruim, cara. Ela é full aberto. Ou você domina o morro agora pra trabalhar, ou você não tem espaço pra trabalhar, não. Se eles limparem o morro ali em cima do buraco, é GG, velho. Pode mandar perguntinha aí, galerinha. Estou aqui pra responder todos os CG. Os moleques pegaram a ponta do morro, velho. Agora seguram as costas na linha. E já é. Nexus just laying into the side of excuse me, but Doran's health really not looking all too great here. Tem que usar a tag Alpha 7. Cara, infelizmente, Nanda, só é permitido na PMPL Brasil até 5 letras, né? E a Alpha 7 tem mais de 5. Então por isso que os moleques optaram a voltar pra tag A7. Carrilho tinha saído da 7 e voltou, ou era trollagem mesmo? Sim, Carrilho saiu da 7, tanto é que a própria Yanka, né, postou um story lá, tudo contando bem certinho, porque o Carrilho fez sim a sua saída da 7, né, e depois, logo em seguida, ele retornou. Como você está analisando os times, se a maioria dos campos não tem map stream, buscar campos times participar e tentar calçar alguma info? Mano, alguns times, né, eu já conheço aqui de muito tempo. Então, por exemplo, o DeMuerte, Doom, que eram times, né, menores, eles jogaram na PMNC da Europa. Então eu busquei algumas coisas, algumas informações na PMNC daqui. Alguns outros times jogaram já PMGC, então eu já tinha informação básica entre eles, né, deles. E esse camp, ele teve a classificatória também, né? Então, isso que foi a coisa boa, consegui estudar bem eles pela live antiga. Tá um pouco atrasado a live, a gente já adiantou aqui de novo, meu querido. Acho que agora foi. Mano, que safe horrível. Meu sonho é colocar a tag da 7 mesmo não sendo da organização. Libera aí. Não, isso aí é com a patroa. Aí, a patroa tá no chat aí, ó. Pede a Yanka. Coruja, vão ser quantos campos? Cara, a gente tem esse campo que vai durar 6 dias, né? A gente vai ter outros campeonatos mais curtos, que a gente foi invitado para jogar também a final, uma final de 2 dias. Acredito que é no dia 16 e 17. E aí o restante é tudo screen. Aí, ó. Aí, ó, renegado, tá vendo? Patroa liberou, tá liberado, meu filho. Demora, não perde mais tempo não. Já bota lá, 300 UC no joguinho, troca a tag e vamos. Isso é verdade, muitas pessoas usam a tag da 7. E assim, usam sem, né, pedir. Você ainda foi uma exceção que pediu pra gente, tá? A patroa liberou, só colocar. A qualidade tá ruim pra vocês. Os cara... Os caras da vida na screen, muito, mano. Muito, muito, muito. Aqui a screen é muito difícil, cara. Vocês não fazem ideia. Deixa eu ver se eu mandei o ID certo pros meninos. Oxe, 35 GG. Quantos C pra trocar o ID? Se eu não me engano é 180 C. Vocês vão ficar até PMPL Brasil? Não, a gente volta embora já no dia 20 desse mês. A gente veio pra jogar esse campeonato, né, e alguns outros, também algumas screens, até mesmo, né, pra gente conseguir uma experiência bacana, já pensando lá na frente na PMGC. Porque aqui, basicamente, né, a gente tem muitas screens com o time PMGC. Wall, Navi, MadBulls, tem alguns times que estavam jogando antes também, que agora por conta, né, da tragédia na Turquia não estão mais jogando, que era S2G e alguns outros. Tem a Next Rüya que está jogando aqui também esse campeonato. Então, o nível de screen aqui, eu digo assim, o nome, né, das pessoas que jogam a screen aqui é muito, muito, muito forte. Entende? Então, para isso... Assim, a gente consegue ter uma desenvoltura muito melhor. A screen é mais difícil, os times são muito mais cautelosos, eles nocaram e empurram, ninguém tem medo, todo mundo respeita, né, assim, maior parte das vezes os spots. Então, cara, aqui é tudo muito organizado. Pra gente tá sendo uma experiência e tanto jogar aqui na Europa. Ontem a gente ganhou uma screen, acho que era das 9, e hoje a gente ganhou outra screen também agora à tarde.
Posso ser muito equivocado, mas acho que o Revo tá jogando muito splitado em certas situações, colocando em risco a play. Cara, mas é que assim, vou explicar pra você, né? O Revo, ele é um homem livre, tá? O que seria essa parte do homem livre? Basicamente, o terceiro homem, ele joga um pouco mais afastado da equipe. Por quê? Porque ele precisa ter uma visão diferente da equipe em toda e qualquer situação, né? Senab e Carrilho trabalham juntos, no frente, um protegendo o outro. E de repente, se alguém encosta, por exemplo, numa negativa à frente deles, se alguém encosta de repente nas costas deles ou por algum lado, o Revo é responsável por fazer o flanco e abrir o nocaute de uma visão diferente. Entende? Porque se nocam, por exemplo, o Carrilho ou nocam o Senab, e o Revo consegue fazer a devolutiva logo em seguida, a gente não vai ter aquela imparcialidade no rush, né? Ninguém vai empurrar na gente, por exemplo. Se soubessem que era apenas 1, 2 em pé, close, ficaria muito mais fácil a gente ser engolido. Então é por isso que o Revo joga um pouco mais splitado, né, em algumas situações. Porque ele precisa estar sempre com visão da equipe e necessariamente abrir espaço ou abrir nocaute por outro lado, que não seja no close combat. Revo é flanco, então é isso, exatamente, meu querido. Agora, famoso Swag. Swag tá jogando em qual time? Mano, ainda não sabemos pra qual time o Swag foi. Como vai ser o revezamento Maf e Pedrinho? Isso aí tudo é com o Carrilho, meus queridos. A gente está testando tanto Pedrinho quanto o Mafioso pra gente, né, decidir a line que vai jogar titularmente a PMPL Brasil. Oxi, velho. Lá ele, que história é lá ele, velho. Esses caras, doido. Oxi, velho, agora não pode falar nada não, é. Tudo lá vem com lá ele. Véi, vocês são demais, velho. Sério. Mano, hoje o Revo fez, acho que na última partida, mano, de Erangel, na screen, o Revo fez 12 kills, velho. Você tá é doido, fiquei de cabelo em pé, mano. E aí, dona Amanda, como é que você tá? Oxi, velho. Mano, juro pra você que eu não vejo que graça a gente negócio lá ele. Yes, I have to say I'm kind of right on board with you with that one. Curious to see how it is. Acerta 2023 campeão mundial? Sim, mano, eu creio que sim. Com todo. Those deserts, but speaking about venturing out, of course, we do then have update on our scores. Esse campeonato está com nova pontuação? Sim, meus queridos. Nova pontuação. Correct. It does seem to be more or less the case. So without any further ado, let's take a quick look at those scores, and then we're going to be jumping into the break as well. So here are our scores after our very first match. It is going to be the players from. Isso é screen ou camp? Isso é campeonato, meu querido. Esse foi o campeonato que a gente foi invitado para jogar aqui na Europa. Como tá o frio aí, Rafa? Você tá doido, bicho? Mano, tá difícil, tá? Eu saí lá fora já hoje, velho. Andando assim, de boa. A hora que eu tava voltando pra casa, meu irmão que vinha contra o vento. Ave Maria. Eu voltei foi batendo nos queixos. Quantos graus aí, mano? Agora aqui tá 3 graus, velho. Os dedos estão travados? Mano do céu, vocês não fazem ideia, velho. Vocês não fazem ideia. A noite de madrugada fez -2. E o frio com os dedos estão travados, mano. Juro pra vocês que eu não sei como é que os moleques estão conseguindo jogar, não. A sorte é que tem aquecedor dentro da casa, né? Mas, cara, você sai pra fora, os dedos travam é tudo. DeMuerte, olha, DeMuerte ganhou a partida. Um abraço de Portugal. Um abraço, mano. Muitas graças. Que país vocês estão? Nós estamos na Espanha, meu querido. Delícia, 3 graus. Você tá é doido, bicho. Delícia pra quem? Quem já foi Next Rüya, mano? Literalmente, velho. Juro pra vocês que eu tô assim... meio que chocado, né? Com o rendimento deles. Mas eu também entendo eles porque eles estão passando por um momento muito difícil, velho. Tem um dos jogadores deles que perderam familiares, né, no terremoto lá na Turquia. Pra quem não sabe, Next Rüya é da Turquia.
né? Então eu acredito que isso pode estar afetando totalmente o rendimento deles, velho. Deus tá vendo você jogando com Série B e aqui o time Série A. Oxi, entendi foi não. Entendi essa não. Sendo aqui que aqui pra mim o nível de screen é muito mais forte do que no Brasil, velho. Rüya mal gostosinho, você tá é doido. Bicho, eu não aguento não, fi. Vocês vão pra outro país ou vão ficar aqui na Espanha? A gente vai ficar só aqui na Espanha, meu querido. A gente vai aproveitar por aqui. Boa noite, Marcleide. Tudo bem? Como é que você tá? Qual é do time que está jogando PMPL Brasil? Uns completos aí. Para de Portugal para responder espanhol. É o mais próximo que eu consegui. Vai saber se ele entenderia. GLD, Série B, mano. GLD é, sem dúvidas nenhuma, é totalmente Série A, velho. Jogaram pro MGC com a gente, pô. Ele é bilíngue, graças a Deus. Mano, ontem aqui foi muito da hora, velho. A gente saiu comprar um chip de linha pros meninos. E... assim, eu pude ter o primeiro contato falando, tipo assim, pessoalmente mesmo com a galera daqui da Espanha, né, velho? O espanhol deles é muito enrolado, velho. Vocês falam muito rápido, é muito difícil de entender. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Responde a Amanda. Vai dar pra passear aí na Europa, Coruja? A gente vai ter 4 dias, né, sem esse campeonato, mas a gente vai focar em treinos. Se a gente for passear, eu acredito que a gente vai passear no último dia ou em um dos dias de descanso, né? Descanso não, né? Sem treinos. Mas de resto a gente veio aqui pra jogar e jogar tudo aquilo que a gente puder. Então a gente vai aproveitar ao máximo pra treinar. Mexicano soy. Olá, mano, como está? Usar uma pré-temporada na Europa pra chegar no ritmo pro PMPL é uma opção muito boa, nível diferente, com certeza, cara. Isso sem dúvidas. Assim, até porque o ritmo de jogo, como eu já tinha explicado, aqui é totalmente diferente, né? A galera é muito agressiva e eles sabem segurar muito bem a posição, velho. Grande abraço. Comenta sobre a saída do Vespa e os demais meninos. Será que vai ter comentarista de fora do PUBG? Cara, eu não faço a mínima ideia de como vai ficar essa situação dos comentaristas. Mas é uma pena, né, eles terem saído. Ter saído o Petar. Cara, com certeza vai fazer muita falta na narração, principalmente da A7. E vamos esperar e ver quem vem aí, né? Quando começa a PMPL, começa dia 24 de março, meu querido. Dia 24 de março começa a PMPL Brasil. Ave Marinho, o cara duro atrás do bagulho ali. E foi pro chão. A rotação dos europeus são boas, sempre foi. Concordo. Concordo. Salve, Coruja. Salve, meu mano Evoque. Tudo bem? Como é que você tá? Tem motivo o quê? O motivo é que eles ganharam a conta, né? O único motivo que eu sei até agora. Melhor narrador é o Pio. Mano, eu gosto muito do speed flow do Pio, hein, velho. Cara duro ali. Lá ele. Ô, velho, vocês param de falar lá ele, tá? Que eu não sei nem que negócio que é esse, doido. Alguém me explica como é que é esse negócio aí que eu não faço a mínima ideia. Sim, mano. Com certeza, Ulisses. Concordo com você, velho. Formada PMPL vai ter alguma alteração esse ano? Mano, agora a única alteração que vai ter esse ano é que a PMPL Brasil volta com a final de 3 dias. Não vai ser mais um dia como foi no ano passado. Como estão as expectativas para esse ciclo? Cara, meu coração tá, assim, feliz, primeiramente, por essa experiência que a gente tá tendo aqui na Europa, né? Diretamente, com times diferentes, com situações diferentes, ter que, de repente, montar alguma estratégia diferente. Então é tudo novo. E, assim, com essa line que a gente montou, eu tenho certeza, cara, que a gente tem tudo para ser campeão, tanto da Brasil quanto da Américas, e chegar no Mundial e brilhar para ser campeão também. Então minhas expectativas estão lá em cima. Quando você fala alguma coisa de duplo sentido, fala lá ele. Ah, tá. Sabia disso não, caralho. Juro pra vocês.
Live, é automático. Final de um dia, achei horrível isso. Acredite, tá? A gente também achou horrível isso. Por isso, graças a Deus, esse ano vai ser diferente. Coruja, o mafioso fica de reserva mesmo? O cara joga demais. Cara, ainda a gente tá fazendo teste, né? A gente tá ainda testando algumas situações pra decidir como é que vai ser o revezamento deles. E quem vai ser original, não. Quem vai ser o titular e quem vai ser o reserva. Quanto foi a pizza, Coruja, que tu perdeu na aposta? Ave Maria, velho. Vocês vão me lembrar disso mesmo, mano? A gente fez uma aposta lá, a gente parou no aeroporto pra comer Pizza Hut. A gente pediu 2 pizzas, pediu coca. E aí no final, não lembro quem é que deu a ideia de pegar, né, fazer juntar o cartão de todo mundo e dar pra moça escolher, né, quem ia pagar a conta. E bem no fim, quem sobrou fui eu. 8 cartão na mão, cara. 6 cartão eram roxos. 6 os cartões eram roxos, velho. E ela pegou justamente o meu. Deu R$341, mano. Essa viagem org que tá bancando? Sim. O foco dos europeus é diferente dos sul-americanos. Tu conseguiu enxergar alguma coisa aí? Mano, pra mim aqui, os europeus eles são muito mais agressivos, velho. Isso eu posso garantir pra você. Né, eles têm uma desenvoltura muito grande dentro do jogo. Tanto na parte de rotação, quanto os caras não têm medo de abrir nocaute, né, e jogar em uma equipe adversária. Então é tudo muito, muito certinho, velho. DeMuerte GLD caiu sozinha. Uau, sozinha também. Uma em cima. E a gente já trocando Connect Rüya, velho. Troca, mostra. Não quero ver essa tretinha assim ainda não, meu filho. Mostra de pouso. Bora! Que delícia, fazia em 5 vezes. Paguei à vista, velho, a pizza, mano. Tava sem o cartão de crédito, eu tive que pagar no débito. Ave Maria. Quem que é o conceito em pouso? Next Rüya. É o spot deles lá também. Isso, meu mano Daniel, exatamente, mano. O quinto player, ele só entra em campo caso seja necessário e aconteça alguma coisa com o player, com algum dos players, né? Senão, sempre é lá no titular quem joga. Paguei à vista, muito bom, muito bom. Muito bom, porque não foi tu que pagou, né? Ave Maria, meu coração, eu falei, não, vou começar bem a viagem, né? Uma pizzazinha de graça, pá, do nada a mulher puxa meu cartão. Os europeus eles são mais organizados taticamente, concordo. Na verdade, depende. Depende muito. Porque tem alguns times de PMNC e alguns times de PMCO que eles são muito desorganizados, cara. Muito, muito, muito desorganizados, assim, digo, dentro de jogo, né? Então, quando você pega agora times maiores, times de PMPL, por exemplo, aí você já vê uma organização muito mais rígida, né? Com essa nova pontuação, prevê times procurando cair em spots mais nas pontas do mapa, vir trabalhando kill, já que a pontuação é dobrada nas 2 primeiras safe. E o que o spot de ponta teria a ver com isso? Vamos parar primeiro para analisar essa parte. Porque independente da situação, spot de ponta ou spot de meio, ele dá a liberdade de pegar kill de uma maneira ou de outra, desde que você saiba do posicionamento das equipes. Se você sabe, por exemplo, por onde uma equipe sai, você pode marcar a rotação dela, né, de saída do spot. Se você sabe em quais pontos uma equipe gosta de trabalhar, você pode tentar caçar. Então, cair em ponto ou cair em meio vai ser indiferente. Eu acredito que a galera vai manter muitos spots, né? Principalmente equipes mais antigas. Souls, AVK, por exemplo. Nós mesmos, a princípio, não iremos mudar algum spot. Então, assim, o que pra mim vai mudar nessa nova pontuação é que as equipes com certeza vão ficar muito mais agressivas, né? E isso não de início.
Mas eu acredito que a galera vai começar jogando tranquila para sentir como vai ser essa questão da pontuação. E depois que começarem a engatinhar, eles vão atrás de kill. Principalmente porque é muito mais vantagem eu morrer, por exemplo, em oitavo com 12, 13 kills, do que eu terminar em primeiro com 2 kills. Entende? Então, a galera com certeza vai tomar umas atitudes assim, muito drásticas. Eu acredito que os times que já jogam na louca vão jogar mais na louca ainda. Isso sem dúvidas. E a gente precisa ter cuidado, né? Então, a gente tem tempo ainda para trabalhar e por mais que essa pontuação nova necessite de uma agressividade maior, a gente vai estar preparado para isso. Bootcamp A7 vai tomar de volta? Cara, não vale. Não vale a pena. E agora eu vou entrar nesse assunto diretamente para vocês, né? Para quem queria saber sobre Bootcamp, cara, vou explicar para vocês por que que Bootcamp não vale mais a pena. Bootcamp, primeiramente, é cercado por dois morros, certo? O morro de cima do galpão e o morro da guarita. Temos Inf e ZM dentro de Bootcamp. São duas equipes que vão trocar. E por mais que não tivesse alguém juntamente com a Inf, se nós caíssemos com eles lá dentro, né? Como a pontuação nova vai exigir as equipes de se movimentarem mais rápido para procurar kill, com certeza eles pegariam sempre a nossa saída dentro de Bootcamp, porque Bootcamp é um buraco. Então, para nós, hoje, não compensa cair com a Inf. Por mais que a gente caia, mate, ou que a gente consiga sair um para um lado e outro para o outro, a nossa saída vai ser muito mais dificultosa, certo? Então, por isso, para nós, hoje, Bootcamp está fora de cogitação, né? Por isso que a gente vai preferir, eu acredito até agora, então, cair em Kampong. Vale sim, pode pular lá que eu agradeço. Se tu me der uma saída de Bootcamp, cara, se tu me der uma saída de Bootcamp sem ninguém travar o jogo, podemos pensar. Porque eu juro pra você que a gente analisou de todas as maneiras. Toda e qualquer saída de Bootcamp será travada. Escreve só o que eu tô falando. Se a ZM e a Inf caírem lá pra trocar dentro de Bootcamp, vocês vão ver como nenhum dos dois sai de lá de dentro, velho. Coincidentally people right around them to worry about, but also because by putting themselves up against that cliff. Exatamente, meu querido. Concordo com você. O difícil de Bootcamp não é mais a trocação, né? Não é mais a trocação que vai ser difícil dentro do Bootcamp, mas sim a saída dela. Porque a saída dela vai pesar demais. É besteira pegar aí, o pessoal já está marcando ao redor todo, exatamente, cara. Ó, por exemplo, vamos cotar agora pensando nos spots da galera, né? Flamengo vai cair em Paradise. Por exemplo, Flamengo caindo em Paradise, eles vão adiantar o morro de Paradise pelo menos com 1 minuto e 30, porque eles não vão ter contestação. E vão tentar subir pra Guarita, caso o safe seja sul, certo? Eles subindo pro morro ali de cima dos 3 galpão, já impediria a saída, certo? A Loops sai de Painã, atravessa para as 3 ilhas, das 3 ilhas eles pegam as pedras, ou eles ficam marcando no split de pedra até a guarita, ou se não eles contornam pelas pedras e ficam ali, ou os 4 na guarita, e também tem a equipe da Smoke que atravessa da água para as pedras, ou seja, são 3 equipes que batem com as rotações em Bootcamp. E aí tu imagina, tu sabendo de tudo isso, por onde todas as equipes passam e o que elas farão, você ainda cairia lá? Entende? Pra arriscar, não compensa. É tudo isso que a gente avalia antes, né? Não sei o que passa, na verdade, assim, o que vocês imaginam que acontece, né, nessa Ave Maria, velho. And I think that might have been the end, or they still have one play. Oh, they still have Revo left. That is over on the western side of that El Pozo position. Ai, essa doeu. Essa doeu. 3, falta 1, velho. Sobra 1 ainda. Já que tá o... Nossa, mano, tá lá atrás. A gente demorou muito pra sair do spot, velho.
DeMuerte is out actively seeking the blood and pushing right up to their opponents to do so. Tô sentindo minhas forças indo embora. Relaxa, Joyce. Relaxa, relaxa. Primeiro dia ainda. Primeiro dia ainda. A gente consegue segurar isso aí. Demorou demais pra sair, concordo. Mas, né? Primeiro dia, vamos sentir o campeonato de boa. Com certeza a gente vai sentar, dar uma olhada, estudar isso. Pra amanhã, de repente, ser um dia melhor. A gente tem mais 2 quedas ainda hoje. Dá pra encostar de boa. O que esses caras estão fazendo, marcando gás, Deus do céu? Cara, infelizmente a DeMuerte rota muito atrasado, cara. Geralmente, eles pegam, assim, a terceira safe. Partida de Arangel, eles só saem do gás em terceira safe, velho. Já era de se esperar alguma coisa. Quais melhores fones pra usar? Cara, eu tô usando esse aqui da HyperX. Eu gosto bastante, que é um fone intra-auricular. Acho que é HyperX Airbuds, alguma coisa assim. E é um fone bom e barato tecnicamente pra jogar, velho. Tinha que engolir quando nocaram um. Cara, pra gente olhando de fora é muito fácil. Tinha que engolir, tinha que rushar, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Tudo tinha que fazer. Se eles não fizeram, vocês podem ter certeza que é por algum motivo, né? E assim, o que acontece? El Pozo, quem conhece El Pozo sabe que El Pozo é uma cidade muito traiçoeira. Tem 2 prédios azul no meio da cidade, que dá visão full pra cidade toda. Tem o Coliseu, que é aberto. Galpão, tem negativa pra gente ser cercado. Então, assim, se eles não trabalharam, é porque com certeza Carrilho conhece muito bem a Next Rüya, principalmente porque a gente já jogou muitas vezes contra eles, sabe o split que eles fazem e sabe que se a gente avançasse em qualquer região ali, a gente ia tomar. Por isso que eu tenho certeza que ele decidiu sair do spot e não manter. Yeah, I have to agree with you on that one, but man, that was a bit of a dangerous play. I mean, Slime just on the edge of that graveyard. Of course, we know the blue zone is moments away from popping over yet again. But look, porque a Sesh não gosta de trocar em prédios. Não é que a gente não gosta de trocar em prédios, na verdade, né? A gente troca se necessário, mas eu acredito que o forte da Set é muito mais jogar em campo aberto, rushar em negativa, rushar em montanha, etc. E a gente tá melhorando aos poucos, a gente tá treinando mais esses rushes, né, em lugares fechados, porque eu acredito que esse é o nosso déficit maior hoje, né, em questão de 4x4, 1x1, 2x2, etc. São Rock tem muita safe pra ele de Camp Alpha. A melhor opção é tentar achar spot com uma rápida rotação pra ele, já que a rotação pra lá tá muito complicada, já que é muito aberto. Cara, não. Nem sempre, na verdade, né? Tudo que você precisa ver é assim: imaginar possibilidades e situações. Safe vai fechar em Camp Alpha, ok? Com quanto tempo os times que estão à minha frente se movimentam? Com quanto tempo os times que estão, de repente, em cima de mim na direita se movimentam? Time que está na esquerda, com quanto tempo eles se movimentam? Por onde eles passam? O que eles fazem? Eles marcam gás? Eles centralizam? Eles jogam 3/4? Será que a entrada por aqui tá livre? Não? Vamos encontrar alguém? Não vamos? Então, tudo é uma questão de você analisar muito bem a situação toda, né? Não é que somente precisa encontrar um spot que dê saída para todos os lados, não. Né? O jogo da 7, ele é um jogo mais atrasado mesmo, dependendo da situação. Ele sempre foi um jogo de spots em borda, né? Então a gente já está acostumado com isso e hoje a gente se preocupa muito mais na questão de entender como as equipes trabalham, como elas se movimentam e por onde se movimentam pra gente conseguir fazer o nosso jogo sem encontrar ninguém ou se encontrar chegar nas costas dessas equipes, né? Eu fico dura porque no frente eu não clico. Trying to get up onto that top story. Oh, Kapahala doesn't exactly reach all the way across. Honestly, he's got no shortage of Phantom is downed by Doran just like that. Now, what is the move here? You got yourself in a 3-2 situation. You're still slightly Morreram? numbered.
Se eu não me engano, tinha um vivo até agora. Não vi no que eu feed ali, não. Como é ser coach num time com o melhor player e o melhor GL das Américas? Cara, é muito bom trabalhar com o Carrilho, velho. Ele é assim, um moleque que literalmente conhece muito sobre o jogo. Muito, muito, muito sobre o jogo. Você não faz ideia da visão de jogo que esse moleque tem, velho. É absurdo. Então pra mim hoje primeiramente é uma honra estar trabalhando com ele, tanto quanto com os meninos. E poder dividir algumas ideias também. Saludos, manito Simple. Como está, mano? Porque isso é de kind of resolve this altercation, or someone needs to disengage and head back to zone. Não, tá, o Revo tá vivo ali ainda, ó. O Revo tá entrando lá, tá lá, ó. Tá entrando na safe agora, velho. Senti Los Leones ali, o galpão, ó. Ave Maria, vai bater em uma equipe, velho. Acho que é a Gold. Não, eu falei ainda pra vocês, velho, que tinha sobrado um. Sistema de pontos já é novo? Sim, meu querido, sistema de pontos novo. Cadê o Maf? O Maf tá na reserva hoje. For managing to escape that and still pretty much be in one piece. I mean, sure, the worst that could happen at this point was that knock. Revo está vivo ainda, sim. Carreira é o jogador mais completo, joga em várias, fi. Carreira, apesar de toda a experiência, dá bastante abertura pra vocês nas trocas de ideias, já que sabemos que tem alguns players que acham que sabe tudo e não dá muita moral. Cara, a gente conversa. Agora a gente tá conversando mais ainda, né? Antes a gente conversava, assim, um pouco, mas agora a gente tem conversado bastante, né? Tanto é que para a PMPL Brasil a gente vai fazer alguns estudos específicos. A gente já conversou e discutiu sobre isso. E só vamos. Quando finaliza um player adversário, dá pra saber qual time é? Dá, mano. Quando você finaliza, dá pra saber quem é. Eu sou o Ryzen de Essential One. Jugamos versus com os chicos hace rato. Saludos. Saludos, Ryzen. Como está, mano? Todo tranqui? Muchas gracias, mano, por invitarnos para jugar. Por que você acha que isso pode afetar o preço do ouro? Ave Maria, velho. Mano, esses caras na live, velho. Acho o bico demais. This is a big opportunity for him, and interestingly enough, to see him trying to utilize nades from this distance. But boy, if he were to get a hit on one of those. Hey, onde é que tá o outro ID? Yeah, definitely would be quite a bit of a takedown, but I don't really know that option is going to be available. I mean, aside from Avalanche, both is also dispositioned towards that western side, and they've got the luxury of hard cover, so you know it does allow. Como é a nova pontuação? Cara, se eu não estou enganado, é 10, 8, 6... Pera aí, deixa eu até pesquisar aqui de novo, velho. Deixa eu até pesquisar aqui de novo pra vocês. Você acha que o Gustavo indica quem para o paredão? Ave Maria. PUBG Mobile, PUBG Mobile... Cara, deixa eu até pesquisar aqui pra vocês de novo a pontuação que eu já esqueci. Já esqueci. With very little options in terms of getting in on time, and with Goat there to gatekeep, it's going to be a tough one. I mean, with Revo now having the zone shifting a little bit closer to them, it does. Deixa eu ver aqui, já vejo pra vocês a nova pontuação, meus queridos. But of course, speaking about options, we can see DeMuerte and the players there from MadBulls. We were watching them not too long ago, getting really up close and personal. Not the most favorable angle to be in with regards to where the zone is. But we know both these teams are not going to shy away from. É o solo botando pressão. It is going to be MadBulls looking to get a bit of a jump onto the side here of DeMuerte. Mano, ele consegue jogar por baixo ali, hein? Because, you know, if this goes consegue entrar na safe por baixo. Easy to rotate into the next phase. Yeah, and especially accounting for the spread that DeMuerte had, it could have left MadBulls in a vulnerable. Ave Maria, Sara. Que isso, hein?
Coro de papo reto, quem decide quem joga fica na reserva. Esse é o Carrilho, meu querido. Sempre, o capitão do time, é ele que vai jogar. As he is eliminated right there and then at the hands of Revo from Alpha 7. Yeah, I mean, Revo just really Ai, velho, rushar no Revo, quer ver? And of course, the shots continue to just play Help! here from the MadBulls. We can see Flyke Aí, Revo no corpo. trying to move in. Revo already Boa revoada, boa revoada. Prioritizing rather that survivability. But here we go. Excuse me, finding ARR in the feed as we can see Avalanche now moving in towards the northwestern side. Podia mandar um salve pro meu clã, não posso mandar um salve pra ninguém não. Com esse nome aí não. Edge. Already the knocks have come through. But could that be the opportunity now for the rush as it is down to Elisio to try and defend here? Só torce pra ser de quem tem razão dos autorinários. A melhor line que já existiu no Brasil tá de volta. Só bora, galerinha. Vamos que vamos. Com tudo. Ah, quem tá de GL é o Carrilho ou o Revo? Carrilho. O Carrilho permanece como IGL. Com a saída do Carrilho, a gente cogitou a ideia do Revo ser IGL. Mas como o Carrilho voltou, sempre o homem. Revoada nele, está é doido. O Revoada tá segurando sozinho, hein? Olha aí, ó. Top 7. Yeah, but you got to commend Revo here as well, right? Still managing to just stick it to everyone that's been around there. And now, excuse me, it's Slime. Getting into a little bit of altercation here. We know Slime also to be one of those strong teams. Na sétima field vai ser reserva ou são 5 titulares revisando o camp? Não, sempre quando começar algum camp oficial, sempre a line titular é quem joga. O reserva só joga se houver algum imprevisto com algum titular. E a gente ainda está decidindo quem vai ser o titular e quem vai ser o reserva. Revo é chato. Ave Maria, velho. Revo joga demais, mano. Você tá doido? Mas ele já vem embalado já da screen da tarde, velho. Matou 12 caboclo na última queda. Ele fechou pra ele, velho. Close, na verdade, com ele, né? Deve estar o quê? Uns 50 metros dele, a safe. Slam dunks it in, and that is the end of the road. Down to 5 teams we go. Segunda página de votação. Saiu o próximo ID, galerinha. Now getting ready for a bit of a fight against the MadBulls. Boy, MadBulls have just a very perfected utility throw, don't they? They just don't miss those nades. No. At this point, we got sorry about that. At this point we got ARR Esports at this point down to Quoz, and Quoz alone, and he has got the looming threat of Slime 4K right here on him, just swimming in a pool of slime. At this point, I think all he really can do is just try to. Minha visão, Maf, Miramar, Pedrinha e Rangel. Cara, mafioso, ele. Assim, na minha opinião, mafioso precisa muito voltar a jogar de sniper, velho. De verdade, mano. Mafioso, quando jogava como sniper, você tá doido, bicho. Não tinha um pra tancar ele na distância, velho. Top 5 suave. É, suave não tá, né? Que top 5 com a pontuação nova não dá ponto não. Não tinha nem uma fumacinha, bem provável que eles estavam com déficit de loot, velho. I mean, they've got a nice, decent positioning when it comes to the edge of zone, and the only other team also. Você tá focado que nem viu, velho. Tava olhando o mapa ali, velho, ali em cima. Either sitting on 2 or a solo. Yeah, and Slime, this is where that confidence and momentum factor can matter all that much more. Because yes, they're a 3-piece. They've lost. Mano, vocês acreditam, velho? Primeiro dia que eu já gripei, mano. Você tá doido. Hoje top 5 sem kill não adianta mais. As worse as it can get from this point, they are feeling a bit of confidence here, and honestly, melhor uma resposta ser do mesmo jeito. Deixa eu pegar aqui, velho. Essa 4KT é um time PMC, ó, PMNC, se eu não me engano, PMNC, velho, da Europa também. Gold vai ganhar? But Flyke, just playing a little bit more sei não. calculated. Vem forte também, com a chegada do Mythic e aí ela.
Olha, ela foi confirmada na loop já? That one could maybe be on the money. Is it going to result in E naquela foto não é ele, não. Actually just a smoke. I mean, had that been an actual grenade, like the follow-up one was, that could have spelled... Galerinha, quinto lugar vale 3 pontos agora, ó. É 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 1. Até o oitavo lugar pontua só. Do nono em diante não pontua mais. Antigamente pontuava até o 11º, 12º, se eu não estou enganado. Fala, meu bom. O cara chegando agora. Quem vai ser lá em titular? Mano, ainda não está decidido quem vai ser lá em titular. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Em breve vocês saberão, galerinha. Relaxa. Vocês não começam a apelar igual vocês fizeram com o anúncio, não? Por favor, vocês mantenham a calma, vocês relaxam. A gente jamais vai fazer algo que vai prejudicar a equipe, velho. Confirmou a ela na Loops? Não sei. Alguém tem essa informação? Alguém pode pesquisar pra gente lá no Instagram, lá ver se alguém confirmou a ela na Loops? E aí traz pra live aí que a gente tá... Eu principalmente quero saber. Mas eu acho que não é o ela não, velho. Na Loops eu acho que não. Pelo que eu... Confirmou? Aonde? Cadê? Sério mesmo? Tá na lista da Loops? Maybe there could be a little sliver of hope for MadBulls. Maybe an opportunity to sneak their way in, or even acquire a couple third-party kill steals, smelling that blood in the water. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cadê? Well, let's see if there are going to be any scraps available here. MadBulls still up on a 3-piece. Tá no Insta de quem? Is it going to work out? Up comes the rush. Great push coming through here from Flyke. Ray. Oh, down they go as Koa sneaks in. Não, velho. Confirmou não, pô. Bounce back. And now this is Slime's opportunity to push. And they do exactly that as they step up. Confirmou sim. Ave Maria. From the very hands confirmado. Doing so with 15 eliminations to their name. Yeah. I think, you know... Da Loops mesmo. Mythic na Loops. Esse daí já faz tempo. Tá magro, ela. Ô, velho, vocês apelam demais, mano. Confirmou mesmo, Coruja. Aí, velho. Tá vendo, mano? Essa nem eu sabia. Eu imaginava que era outro manito que ia entrar, mas não imaginava que era ela, não. Será que você não precisa de dinheiro pra bancar o... Será que você precisa de dinheiro pra bancar o carrinho? Ave Maria, velho. Pergunta é essa, doido. Confirmou o Insta da Loops. Acabei de ver, velho. Deixa eu até olhar de novo lá. Mano, aí ela joga demais, velho. Cadê? Ah, ele também colocou lá, velho. But of course, you got to commend the team coming through from GOAT as well. Vamos ver o anúncio. Bem-vindo, nosso irmão chegou trazendo sua experiência internacional para somar nessa temporada e dar trabalho para os adversários. Mano, o anúncio dele tá da hora, hein, velho. Ele já foi cogitado na 7? Não. Loops vem pesada demais. O time da Loops tá fortíssimo. Olha, mano, que massa, velho. As imagens de Buenos Aires. Mano, esse anúncio tá da hora, hein? Esse anúncio tá da hora. Top. Loops Ayala é o nosso novo integrante. Loops vai vir forte ainda mais com esse novo sistema de pontos, um time bem agressivo. Tenho que concordar com você, mas só agressividade vocês têm que lembrar que não vai resolver muita coisa não. We had ARR finishing up in 4th place, picking up 3 eliminations along the way. Alpha 7 getting sent back with 2. And of course we had the players there from DeMuerte finishing all the way in 6th place. Also then again with 6 eliminations. FTQ. I mean, the previous O Cups foi para onde mesmo? Cups foi para a Arábia. But it seems that now that we've moved into the 4th week, this is where the pattern kind of changes, right? Now that 6th place with 6 elims. We saw it in the first match. We see it again come through in the second game. So well done for DeMuerte. Ela emagreceu. Deixa eu só arrumar aqui pros meninos. Next best place to be.
if you can't get that winner chicken dinner. Of course, then we've got the players from Excuse Me walking away with 4 eliminations. We've got Avalanche picking up their 3. And we got the players from Doom also locking in those 4 eliminations. Será que ele vem pro Brasil ou vai jogar de lá mesmo? Com certeza ele vai vir pro Brasil, velho. Themselves up into 10th. We got next Rüya all the way in 11th. Com certeza, com certeza, com certeza. Picking up those 5 eliminations. We got Virtus.pro in 13th. Pelo menos em época de PMPL, né? Then of course Game Lord all the way in 15th and Shockwave, well, packing their bags with 2 eliminations. Assim como, se eu não estou enganado, véi, se eu não estou enganado, alguns meninos da Acton vieram fazer um bootcamp aqui no Brasil também. Ups, Ayala. Que bom que ele ficou. Nossa, tá malzão, pô. Por que o Ayala tá mal daquele jeito, rapaz? Mano, bem provavelmente que ele fez uma dieta, alguma coisa do tipo, né, velho? Caramba, merecia muito pequeno Cups. Ele tá numa equipe forte da Arábia, hein, galera? Nó, você tá maluco. Saludos a México, bro. I think it just goes to exemplify, you know, you need to change things up from Erangel to Miramar to Sandhawk. You're gonna have to adapt the gameplay to reflect. Pera aí, galerinha, só resolver o negócio do ID aqui dos meninos, parece que eles caíram da sala. Changing up the gameplay is definitely quite important. And speaking about changing things up, of course, we are going to be venturing into the lovely, luscious jungle up next. So we'll be back with the points after the break. So be sure to stay tuned. I'll see you guys back with match number 3. So, see you in a bit. Eu só vi aqui com eles que eles parecem que caíram da sala, velho. Já respondo vocês aí. Acerte o melhor time. Muito obrigado, galerinha. O que muda do Pedrinho para o mapa tirando o entrosamento? Cara, alguns pontos específicos. Mas isso acho que por enquanto não cabe a gente comentar. Júnior, eu creio que tem que treinar com o quinto player quando precisar do time já estar entrosado. Sim, concordo também. Quem é o melhor player do mundo atualmente, na sua opinião, Coruja? Cara, do mundo? Fora o Carrilho? Acredito que o Order, velho. Order ou Jimmy? Pra mim, um dos dois. China. Pedrinho é um gelo em play. Concordo, velho. Concordo muito. Pedrinho é um cara muito calmo, velho. Tarde boa. Boa tarde, Binha. Tudo bem? Como é que você tá? E aí, meu mano Malvadão? De boa, meu mano? Suavidade? Mafioso se voltar com a sniper mais completo que o Pedrinho. Mano, o Mafioso precisa voltar com a sniper, velho. Literalmente, mano. Literalmente. Eu acho que isso falta um pouquinho. Coruja, fala pra mim o que tu acha que vai ser a maior dificuldade do acesso nesse split. Eu acredito que o split precisa começar pra gente ver o que vai ser difícil. Porque vai ter a mudança, né, de pontuação, etc e tal, então vamos ver como as equipes vão se comportar. Talvez depois que começar a gente sentir o nível de algum campeonato, a gente pode falar sobre. Tô aqui no trampo, mano. Ave Maria. Mano, vocês acreditam que aqui já é 9h30 da noite, velho? Os players da 7 estão usando nick em maiúsculo ou minúsculo? A 7 maiúsculo, meu mano. Coruja, treinar em camp, você acha isso certo? E principalmente um camp dessa grandeza, mas a gente não tá treinando
treinando. A gente tá jogando sério. A gente veio aqui pra jogar. A gente não tá levando a brincadeira. É a safe da PMPL? Sim, meu querido. Clubes pra mim está na... Atrás do gols do joguinho. Provou isso na PMGC. Mesmo com o time mal, tem um bom desempenho individual. Concordo, velho. Quem decidiu deixar o nick de A7 ao invés de Alpha 7? Dona Nice. Porque na PMPL Brasil é proibido colocar mais do que 5 letras na tag. Acho que pra A7 na pontuação vai ser boa porque eles fazem sempre muita kill. Concordo. Coruja, você acha que essa line ainda falta entrosar mais? Mesmo tendo em consideração que já jogavam juntos? Sim. Mesmo tendo em consideração que já jogavam juntos, com certeza falta pegar mais sinergia. Isso sem dúvidas, porque na verdade, por mais que você já tenha jogado com alguém, esse período, né, de tempo que eles ficaram separados, eles evoluíram, eles abriram o pensamento, eles com certeza aprenderam alguma coisa nova, eles entenderam um pouco mais de algumas situações e tal. Então acaba que ele passa a divergir em algumas situações, né? Aquilo que eles tinham por jogar muito tempo juntos acabou ali, meio que deu uma pausa. E agora até você voltar a pegar de novo demora um pouquinho. Acredito que mais um mês aí até a PMPL a gente já vai ter entrosado, tranquilo. É cada comentário só por Deus achar que foram treinar. Gold é palavra forte. Cups não merece estar lá ainda. Cara, Cups é um jogador muito bom, velho. E assim, eu posso dizer pra vocês que lá fora, na equipe que ele tá, ele já foi MVP de 3 campeonatos seguidos. Boa tarde. Que saudades eu estava de vocês, meu Alpha 7. E aí, meu querido, como é que você tá? Tudo certo? Você tem uma organização de estudos ou varia muito tempo conforme a quantidade de campeonatos? Cara, eu nunca fico parado. Nunca fico parado. Entende? Mesmo que a gente não vá jogar campeonato, eu sempre tô assistindo live, eu sempre tô procurando campeonatos de fora. Geralmente, quando, né, é necessário fazer algum estudo mais específico, aí sim eu foco especificamente em alguma coisa. Mas quando não, é todo dia, velho. Todo dia assistindo live. Não é que eu tenha ou não tenha um estudo assim específico, algo montado, né? Tudo vai depender do nosso calendário. Porque, por exemplo, a PMPL, né, eu já precisei deixar o mapeamento pronto aí basicamente 2 meses antes. Então assim que a gente voltou da PMGC, eu já fui atrás disso, já fui atrás de ajeitar o mapeamento, já fui atrás das equipes, saber onde é que iam cair, etc e tal. Então, agora a gente veio pra Europa, também já tinha deixado com o mapeamento pronto. A gente volta, já tem o mapeamento pronto da PMPL Brasil, aí a gente precisa estudar, ver o que as equipes estão fazendo. Vamos fazer, como eu disse pra vocês, um estudo específico de algumas coisas. Depois disso, logo em seguida já tem Américas, que também eu já tenho que estar olhando, né, no sentido de que a Latam já vai começar, a Norte América já vai começar, então eu estudo geralmente as 3 PMPLs para poder fazer a análise da PMPL Américas. Aí logo em seguida da Américas já tem, né, a PMWI, ou seja, PMWI são 16 equipes, vão ser 2 China, 1 Japão, e o restante são 13 PMPLs para estudar. Fora a PEL e um campeonato do Japão, que é Pro Series, sei lá o que, é diferente o campeonato deles lá. Então eu faço estudo de todas essas PMPLs para poder ir pro PMWI, né? Então tudo depende, mano. Tirando aquela que tá jogando a screen do Brasil. Segredo. Cruz, percebeu que quando a 7 começou a usar a rotação por beirada de safe sentido horários, outras equipes também adotaram? Pois tá funcionando bem. Sim, algumas equipes copiaram a gente. Isso é
Tá muito mais que na cara, né? The other team held up alongside them here is going to go because this is still a very challenging Salve, mano Cruz. Manda um abraço ao meu mano Urso. Meu filho, essas horas não sei nem onde é que tá o mano Urso, mano. Eu tô aqui com os moleques na Espanha. O Urso tá na casa dele. Tá passando tempo com a família, aproveitando. Mas pode deixar que eu dou o recado assim que eu acabar aqui. Vai jogar pra MPLNA, faça melhor, foi MVP da Américas também. Aí desmerece demais. Relaxa, galerinha. Que é esse estresse todo aí? Ave Maria. Vocês disso não, galerinha. Relaxa, calma, acalmem os seus corações. Paz e amor, galera, paz e amor. Yeah, I mean the easiest if you can't pronounce the word, can't pronounce the name, just go with sure. You know. Olha só, galerinha. Aí tá top, hein? Well, uma menina jogando campeonato europeu, cara. No time dos meninos, top. Top, top, top. Top, top demais. Nossa, quase. Ave Maria, se tivesse um refrag. No X. Coruja, vai vir camiseta nova da 7, bota pra vender. Logo, meu querido, logo, logo, logo. Logo mais tem uniforme novo pra vocês, hein, galerinha. Relaxa, galerinha. Ave Maria. Esse rushou na Disney. Aí, bora, Cristina. Não, não, não. Demorando demais. Acho que faltou um ou dois de pé. Alô, Ian, qual é o seu Insta? Te mandei um direct do print. Acabei de colocar a tag da 7. Muito obrigado por deixar. Não sei se a Ianca tá aqui ainda. Se ela já saiu. O Coruja tá parecendo um russo. Ave Maria, doido. Tá frio demais aqui, velho. Ave Maria, você até fuma assim. A gatinha deveria jogar. Eu concordo, velho. Que tem muita menina mesmo aqui no Brasil que dá bala de igual pra igual uns meninos aí, velho. Alpha 7 down to 3 players. We got Revo and the rest of the squad now just making their way on in. Ave Maria, não entendi foi nada, velho, do que eles falaram agora. Só entendi Alpha 7. Eu também jogo muito com meu de 2 dedos. A pretty renowned heavy hitter, a huge asset to their team, so they wanted to get that pushing retaliation before he was thirsted. Unfortunately, it didn't work out in their favor, but look at this DBS go to work, DK. Revo absolutely Camp no NA é pior que ter 3 aqui. Inimigo da comunicação, o cara do lado dele não avisou o amigo, passou reto, tomou das costas. Sim, concordo, mano. Eu acredito que ele pode ter sido muito falta de comunicação, velho. Just on the opposite end. Oh, beautiful Nate getting so Adon. close. Like Agashi read that one just out of nowhere, managing to jump at the exact moment. But let's see if Havlik is going to be able to get this rush in. Just trying to play it on the roof now, allowing the rest of the team to tighten their grip. Oh, beautiful off-angle strategies, but unfortunately not paying off just yet. Now the pressure is on. Já está, essa é a terceira queda, meu querido. Nice little bit of an M4 to the face, and that sends Agashi and the rest of the game Esta é a segunda queda. Não, a terceira queda. Falta fora, essa falta mais uma só. Facing off against one another here as Octavian with the UMP-45 eliminates AUF, all the while Strict coming from the backside here to Pedrinho não tá encaixando, vocês que pensam, meus queridos, vocês que pensam. He is trying to weigh his options here because he can go to try to acquire those thirsts and stop that revive from happening. Eu tá muito apelão. E bootcamp. Ave Maria, galerinha. Vocês estão falando sério? Vocês vão fazer explicar sobre bootcamp de novo, velho? Ave Maria, foi muito complexa a explicação. Mas não tem bootcamp esse ano. Octavian does fall as well. Now Nexus trying to rebound. Up they come. It is Ray, but down goes Ray, and that is another clutch coming. Perdi o quê? Team getting sent back, and with that we're down to 12. Não viu revoada? Vi, cara. Tava tentando ver qual que era a tag ali só do... Pode eu ser de milho esses campos aí? Não. Na verdade, o ser de milho ele mais atrapalha do que ajuda, galerinha. Porque ele dificulta muito na puxada de mira de um jogador para outro. Se você precisa nocar 2 pessoas, às vezes o delay que ele tem
É difícil. Esse campeonato tem premiação? Tem sim, Samira. Vale 5 mil euros. O cara fala muito. Calma, galera. Treino é treino, jogo é jogo. Acerto, não joga pra deixar sem nada. São as pipocas, não. Aí, mano, Felipinho. Tamo junto, my brother. Rotação de boa pra cima, hein? Rotação boa pra cima, galerinha. Rotação boa pra cima. You still gotta commend the efforts that these players are bringing through. Of course, we can see them now not having to push all too far towards that eastern side. As Zoran is not just slightly retracted, centering up a little bit more in that vacant area between Paradise and Bootcamp, right? Pretty much where we see the players from next Rüya now taking occupation of. But I want to see what's going to be happening over on this. Cara, eu acredito que pra um time encaixar, leva pelo menos uns 2, 3 meses, velho. Dependendo da situação e comprometimento. Por que optaram pelo Pedrinho? Porque ele é um jogador bom, velho. É um jogador bom, ele é um jogador frio, ele dá bala e ele é muito proativo. Qual a colocação da 7? Não passaram na tabela na segunda queda. Ele explicou nessa live sobre o bootcamp? Expliquei sim, meu querido. Expliquei bastante sobre o bootcamp. It's going to be a tough one at this point. There is no surprise on them, on their opposition. They're not going to be able to catch them off guard. MadBulls. It's going to be a tough one, especially considering next Rüya has a flank in the works. It's a tough one. It's definitely going to be a very, very tough one. I think this could be a very wise decision being made by the MadBulls, instead choosing to disengage, maybe MadBulls é bom, hein, galerinha? Getting themselves situated instead of getting too thirsty. I think that could be a good strategy, and of course, you know, there's nothing wrong with a decent position coming into center zone. Quantas quedas, mano? São 4. E Coruja, quando você vai lançar um Reels contando sua história até a 7? Ave Maria, galerinha. Véi, eu tenho uma participação no podcast que eu contei a minha história. Eu contei um pouco da minha história até chegar na Alpha 7. Você como coach aconselha nós a casual usar ou não usar auxílio de mira? Véi, depende. Se você pretende ingressar no competitivo, já aconselho a tirar. Coruja, estudando ou não, tem como saber se tem alguém na rotação? Como assim? Entendi a pergunta não. Se você não estudar, você não sabe por onde as equipes passam não, né? Aí não faz tanto sentido. Qual o próximo mapa? É Ranjão, meu querido. Next GLD e Unicorn 7 são os melhores, concordo. Tem a MadBulls e a Next Rüya também, cara. Quem deu a ideia de trazer o Pedrinho? Isso aí, mano, toda decisão é sempre um consenso da equipe. Da equipe toda. Nós temos a famosa mesa redonda, que não é redonda, lá na GH. E todo mundo cita o nome de alguém quando a gente está procurando... Quando a gente está procurando jogador, é trazido nomes pelos jogadores, né, obviamente. Aí a gente discute e pela decisão da maioria ali é o jogador que a gente vai testar. Primeiro Coruja, a passagem pela Europa foi patrocínio do Camp? Não. A gente só recebeu o invite. Tudo que... Toda a viagem, todos os gastos aqui ficam por conta da Alpha 7 mesmo, da nossa organização. Se você não estudar, não sabe se tem K na rotação, mas se tiver Android vai travar quando o cara estiver perto. Ave Maria, velho, vocês são demais, mano. Ayala, Mythic, Tiff, Cardozinho. Uma equipe muito forte. Sí, mano, yo creo que van a llegar en este split con todo. Pero tienen que tener cuidado y cambiar algunas cosas, yo creo. Pero es un equipo que vas a llegar fuerte.
Coruja, desculpa lá, amigo. A conta não fecha, viu? Valor da premiação, etc. Como assim? Yeah, I mean, there's a completely different way to play when it Como assim? A comes conta não to fecha? love Por que the que não Sandhawk. fecha? You can see even Alpha 7 taking a little bit more of a grounded approach, right? Getting right down on their bellies, trying to just retreat and then Não, Carrilho realmente saiu, the velho. high ground. And I'm curious to see where this one is going to be going because they've got the Unicorns of Love and Hot Pursuit coming in behind them. And of course, between Alpha 7 and that zone is going to be... Tu pode dizer quais eram as outras opções? No. Dagestan, so this could be quite a trying play here. Mas nós não estamos em hotel. Nós estamos em um apartamento. E independente da situação, a gente não joga somente pelo dinheiro, cara. Acho que só a experiência da gente estar jogando aqui na Europa já vale muito mais do que isso. Tu acha que realmente a gente só vai jogar campeonato fora se, sei lá, cobrir todos os custos, todas as coisas. Cara, é uma experiência única. A gente foi a única equipe do Brasil. Literalmente, do Brasil não, né? Na verdade, das Américas, a ser convidada pra jogar na Europa, velho. Independente da situação, acho que essa questão, né, foi muito bem avaliada pela dona Nice. E se ela achou que era viável, tá ok. Habla espanhol, no lo sabía. Sí, mano, yo hice 2 años de clase. Yo tengo muchos amigos que son de México, Argentina, Paraguay, Venezuela. Estoy conociendo a una persona que es de Venezuela, entonces tengo que hablar muy bien. Acertem Carrilho, Mítico e Swag me deu um vazio existencial. Chip tá pegando bem aí? Cara, a gente comprou um chip aqui, na verdade. A gente comprou um chip com acho que 120 GB de internet por 20 euros. Alex procurando chifre em cavalo. Oxe, doido. Não, mas é assim, é a visão dele por morar aqui na Europa, entende? E o curso vai vir mesmo? Quem sabe em breve, meu mano. Isso que falamos do Carrilho, joga em qualquer função, meio de que vai jogador. Não? Ah, entendi, foi, nada. Carrilho é o mejor del mundo, saludos. Saludos, manita. Como está? Com a premiação do Mundial, dá pra se manter bem durante o ano. Esse tipo de experiência vale muito a pena, independente da premiação. I think, you know, on a map like Sandhawk, it's tough, but when you are just a two-piece and you've already got the kills in your demais! Oxe, velho, se tirar esse daí eu conheço, velho. Esse aí é o meme do TikTok, né? Well, of course we'll find out, right? Because all we can do at this point is just pure speculation and there's going to be feast rather going. Muito frio durante a noite aqui na Europa. Ave Maria, doido. Já peguei, foi gripe. Coruja jogou no FX? Sim, meu mano. Foi uma das primeiras equipes onde eu comecei. Eu, Kira, Dozeira e não lembro quem mais. Quero a camisa de 7, ver vivo em USA. Oh, manita. Ah, o tempo ainda tá. But they also then fall victim to the MadBulls coming in. Véi, é muita equipe, mano, dentro de São Roque, véi. Muita equipe mesmo dentro de São Roque. Valeu, meu mano Anderson. Investir no competitivo a longo prazo é vantajoso? Cara, assim, se você vai investir dinheiro pensando no retorno, eu posso dizer pra você que não. O retorno não vem do dia pra noite e muitas vezes, assim, tu precisa ganhar tudo pra conseguir alguma coisa, entende? Então, se você investir, sei lá quanto você pensa em investir, pensando que você vai ter um retorno rápido ou alguma coisa do tipo, saiba que isso aí é ilusão.
So many players Entendeu? trying to resort to that heal strat, but I'm not quite sure Sabe alguma coisa sobre tirar Sanhok dos eventos oficiais? Não, eles tiraram, por enquanto eles tiraram dos clássicos, né, pra poder reformular algumas coisas, velho. Mas a princípio, não vão tirar do competitivo nada, não. Cara, é impossível eles tirarem Sanhok do competitivo, velho. Véi, literalmente esse camp tu jogou de bobeira, tu morreu. Vai ter Watchparty todos os dias de camp? Sim, meu querido, todos os dias estarei aqui com vocês. Morreram já? Sim. Yeah, morrimos. Por isso eu falo, velho, aqui não tem espaço, velho. Não tem espaço pra dar bobeira. Os times são muito agressivos, velho. Muito agressivos mesmo. Então se você piscar o olho, você tá tomando bala de um lado, de outro. Correu no aberto, bobeou, dançou. Seria bom se incluíssem mais mapas do competitivo. Cara, eu acho que a volta de weekend já seria suficiente, velho. Porque Miramar saiu, mas Miramar não saiu do competitivo. E nem vai sair também, né? Impossível não é porque no PC já foi de lenda no competitivo. Tá, mas PC é PC e mobile é mobile. São duas coisas bem diferentes. Nível de jogo clássico é na Europa melhor que no Brasil? Cara, clássico. Clássico aqui tem muita gente da região do MEA, velho. Então tem muita equipe pro lado do MEA ali, do Oriente Médio, que joga aqui na Europa, né? Então você vai encontrar muito mais árabe do que propriamente no Brasil. A 7 é um dos times mais ativos do Brasil. Ou tem outro? Cara, agressivo? Tudo depende. Se a gente for pensar em time agressivo, somente agressivo, nós temos Loops, que é um time agressivo. Nós temos a Flamengo, que é um time agressivo. E isso eu digo agressivo de loucura. Entende? De não ter tanta estratégia pra jogar, mas sim optar por um jogo muito mais rush. A própria Souls, né, a antiga Souls, era um time muito agressivo. Mas a gente via eles sempre no fundo de tabela porque a estratégia não batia, né? Não condizia com as coisas que eles queriam fazer. As equipes aqui na Europa são muito carniceiras. É impressionante às vezes a agressividade que usam. Sim, mano, sim. Eu creio que é porque têm confiança e não têm medo de rushear a alguém. Por isso jogando assim. Respetan a los otros equipos, pero así. No me importa, por ejemplo, son de un equipo, son de otro equipo, no. Todos somos iguales. Por eso hacen eso. Compreende? Tiraram os mapas por uma semana do clássico, mas é fazer teste para formulação dos mapas. Isso aí, meu querido. Ai, ai, véi. It is that sandwich that they find themselves in. Up comes the utilities. Ooh. This could be the opener. Keep now just, lasers it in, picks up the trade. And that is now yet another team getting sent away. Down to 8 teams we go. And this is where things are going to get pretty interesting because we got Nexus, we got Next Rüya, and the MadBulls pretty much within that zone. Not 100%, but they're there. And now Shockwave going to be trying to make a bit of a run for the money here. Akasha. Scar, rather. Quando é o próximo campeonato no Brasil? O próximo campeonato no Brasil é PMPL Brasil, meu querido. Dia 24 de março. Sabe quando vem as novas camisetas da 7? Mano, por ainda eu não sei dizer. Mas eu acredito que em breve. Os moleques voltaram pro iPhone ou continuam com o Android? Voltaram pro iPhone. Achou da saída do Petaro versus do Toboco. Cara, eu já tinha explicado isso já hoje, velho. É uma pena, né, perder eles. Até porque eu não sei nem quem vai entrar, velho. Salve, Bravo Coruja. Por que tão pouco a frequência dos players em lives? A organização deveria estimular mais players a ficar mais próximo dos sorteadores fazendo live no canal da 7, por exemplo. Mano, live no canal da 7 eu acredito que não. Mas assim, concordo com você que acredito que falta um pouco mais dessa questão das lives, né? Jogando camp ou alguma coisa do tipo.
Isso já foi pautado. Isso já foi pautado por nós mais vezes. Mas é a decisão dos meninos também, né? A gente não pode obrigar eles a fazerem, né? Vamos ficar na Europa até quando? A gente vai ficar na Europa até dia 20, meu querido. Cruz, na moral, o time que vai dar trabalho vai ser a Sci-Fi Esports. Cara, time bom, time entrosado, baludo, mas eu digo pra você que o que conta é a experiência. Como assim? Vamos imaginar uma situação, né? Vamos imaginar uma situação. Nós precisamos de 2 mundiais consecutivos pra gente pegar o feeling do jogo e conseguir pegar um top 3 do mundial. A Inf passou pela mesma coisa que nós passamos. Por exemplo, porque não tinha experiência. Inf tem entrosamento, Inf tinha bala, Inf tinha uma boa estratégia. Mas a falta de experiência no campeonato, de sentir o campeonato e ver como é, deixou eles em 16º. Certo? E agora, como eu disse e repito pra você, Sci-Fi é uma equipe boa, Sci-Fi sim, é uma equipe entrosada, é uma equipe que vem em cabeça, mas pode ser que a falta de experiência retroceda um pouco com o jogo deles. I think at this point it's pretty safe to say. É bootcamp. Mano, já conversei, já falei sobre bootcamp, velho. Já falei sobre bootcamp. E bootcamp não vai acontecer esse ano, tá? Só resumindo tudo que eu falei. Eu expliquei o porquê, expliquei o motivo. Mas é basicamente porque bootcamp é um buraco. E agora com a pontuação nova, com certeza a agressividade dos times vai ser muito mais. Ou seja, o que vai facilitar eles ficarem marcando a saída. Quem ficou na equipe por grandes e buenos não é nada. Mano, no puede decir eso, porque yo creo que es una equipo buena, tiene sinergia, pero falta experiencia, falta algunas cosas. Cuando se tiene demasiada experiencia, se puede llegar lejos. O sea, ¿cómo voy a explicarte? Yo creo que sí, es una buena equipo, pero tienen que jugar con más cabeza y jugar más juntos a veces, porque en torneos así de nivel mundial yo creo que si juega lejos uno de los otros, sí, se van a morir. Bota na descrição sobre os bootcamps, porque todo mundo tá perguntando, meu Deus. Não, velho, não, vou colocar na descrição não. Good chance that it is going to be the blue zone to win. But in the meantime, it's the new zone, not Jaina. They just having an absolute blast in zone, just you know, hopping this way and that. You know, esse spot em São Roque é horrível. Quem disse que é horrível? Esqueceram que esse spot na PMGC deu bom pra gente, né? Esse spot não é nada ruim. Véi, literalmente, me diga, ó, cara, agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, tá? Uma pergunta pra vocês. O que é que vocês avaliam pra me dizer que um spot é bom ou é ruim? Quero saber o que passa na cabeça de vocês pra vocês avaliarem e terem essa noção. O que torna um spot bom pra vocês e o que torna um spot ruim? Se vocês falam tanto, muda de spot, vai pra outro spot, pega outro spot, faz isso, esse spot é ruim. Diga pra mim. O que é que vocês avaliam? Tu curte final de um dia? Mano, Júnior, aí tu chegou atrasado, hein, meu mano? Que eu já expliquei que a final também não vai ser de um dia, vai ser de 3 dias. Beleza, nas Américas o set não tinha vida. Mas me explica, o que é que define pra você se um spot é bom ou é ruim? E aí depois eu te dou a minha visão. Vamos entrar nesse debate aí, trocar uma ideia com vocês. Mais rotação pra mim é um ponto, Christian. Não digo nem por pro player de chat, mano. É só pra dizer assim, porque eu quero ter esse debate com vocês, né? De repente, pegar a visão de vocês, dar a minha visão pra vocês entenderem o que é avaliado, né? Pra decidir um spot.
Eu vejo mais rotação, eu vejo spot que não tenha tanta disputa. Kampong não tem tanta disputa. Se você fechar do outro lado, não tem como rotar. Quem disse que não tem como rotar? E qual seria o outro lado? Porque assim, vamos lá. Você me deu agora a sua visão do que é um spot bom. Se é safe fechar do outro lado. Primeiro de tudo, que a gente jamais vai escolher um spot dependendo de safe. Jamais. Isso, quem passa a jogar dependendo de safe, vai ficar mudando de spot toda hora. Ah, a rota tá passando aqui, esse spot aqui é mais perto. E aí do nada você vai lá pra cima. Ah, a safe é aqui, ó. Cara, agora a gente vai cair aqui. Não tem spot fixo. E muitas das vezes, né, a galera pensa, pô, o spot no centro é o melhor spot que tem. Agora eu vou explicar pra vocês o que é que define um spot bom ou não, tá? Primeiro de tudo, um spot com pouca disputa, certo? Aí depois a gente entra em um segundo ponto chamado de estilo de jogo da equipe. Alpha 7 não joga centro, ou seja, eu teria que cair no spot centro e voltar pra fora da safe, pra borda da safe? Não, isso não é viável. Spot de borda, consecutivamente, me dá um tempo maior pra pensar, certo? Fazer a minha rotação como eu gosto, jogando borda. Primeira safe, se eu estou em centro, ela com certeza pode, né, fechar em mim, provavelmente, ou me deixar em borda. Porque é muito difícil alguém que esteja no centro do mapa ficar fora de primeira safe. Mas se eu estou centro e a safe fecha tudo em mim, eu só vou ficar esperando a safe fechar. Não tenho kill. Não tenho como sair porque todas as equipes já vão estar posicionadas ao meu redor. Se eu não aguentar uma equipe ou um third party, eu não vou bem nos campeonatos, certo? Tecnicamente, aí a gente vai pensar que um jogo de spot em borda, ele dá liberdade para rotação. Ou seja, se a gente cai lá em Kampong e a safe fecha lá em cima, vamos supor, em Tatmok e KO, certo? A gente tem a opção de contornar full por trás de Camp Bravo, porque a gente só tem um spot à frente na direita. Depois disso, a gente consegue pegar o morro subindo sentido KO e descer até lá, se for necessário, certo? Se a safe for sul, a gente consegue passar, né, pelo morro de Kampong, consegue chegar até cave, de cave pegar a visão das casinhas embaixo, splitar e fazer progressão tanto para Painan quanto para Camp Charlie. Se for necessário, desce para Camp Charlie, pega o morro à altura, ou passa a ponte, pega o morro à altura entre Painan e Camp Charlie, joga por Tambang, Nakan tá em ruínas, certo? Agora vamos pensar em bootcamp. Se eu precisar entrar em bootcamp, eu vou fazer o quê? Eu vou sair de Kampong, pegar a altura, descer pra guarita de Quarry, comer as casinhas à frente de Quarry, subir pra altura, pegar o morro da ilha ali no meio de próxima bootcamp e tô safe. Ou posso pegar as casinhas também. Agora, se a safe for literalmente lá no morro da VK, concordo que a dificuldade ela existe. Né? Concordo que a gente teria dificuldade para entrar nessa safe. Mas se a gente for pensar só nisso, como é que a gente vai jogar? Pô, velho, eu não vou escolher esse spot aqui porque esse spot aqui é muito difícil entrar nesse lugar. Esse spot aqui ele é muito difícil de passar para cá, para lá. Entende? Então tudo isso é utilizado para a gente definir um spot. Entende? Liberdade de rotação, progressão, timing das nossas equipes, de repente como adentrar em todos os cantos, estilo de jogo, tem todo um por trás do porquê que a gente faz. E principalmente a gente tendo uma base de todas as equipes aonde caem, fica muito mais fácil da gente fazer isso, entende? Pra mim é probabilidade. Sei, contestação de outro equipe, rotação relativamente limpa, você tem muita desvantagem dos inimigos e velocidade de rotação para garantir pontos estratégicos no mapa. Cara, probabilidade assim é uma parada muito chata, né? Porque a gente nunca sabe onde vai fechar o primeiro círculo. Depois tem como você ter
Uma noçãozinha básica. Esse segredo eu não posso contar pra vocês não, mas tem como vocês terem uma noçãozinha básica do comportamento, de como a safe se comporta, né? Alô. Quem falou fala aí, cara. Às vezes que o teste deu mais foi justamente quando mudou a rotação que geralmente faz. PMPL Américas 22 tá aí pra provar. Cara, assim, você não acredita que se você fizer sempre a mesma coisa, todo mundo vai querer te parar uma hora? Se você sai de um ponto A a um ponto B e ganha todos os campeonatos no ano, todos, em algum momento você acha que você não vai ser parado? Em algum momento as equipes não vão querer fazer as mesmas coisas que você porque elas acham que aquilo que você fez é o que deu o título a você? Toda mudança é necessária. Mudança de spot, mudança de rotação, mudança de player, tudo é necessário. Todo ciclo se encerra para que novos ciclos comecem. Opa, cheguei agora, Coruja. Pedrinho, quinto player? Não, meu querido, a gente ainda tá definindo. Isso ainda vai ser definido. Na PMPL vocês vão saber. Aí, ó. Aí é que tá, meu mano Soldier. Exatamente, mano. Time que cai no meio da safe não sabe rotar. Ou seja, quando a safe fecha neles, bate 1, 2, 3 equipes, não consegue segurar e morre. O que me adianta? Queria ver a 7 jogar na Europa pra ver se qualificava pro Mundial. Falo pra tu, hein, velho. Que o nível aqui é difícil, fi. Mano, o nível aqui é muito difícil. Falo pra vocês, os campeões da PMPL da Europa Championship, mano, tem que tirar o chapéu pra eles agora, tá? A nova fase tá aí, né? Essa última PMGC não foi igual a anterior. Boa. Tá vendo? Vocês tá vendo? É isso que eu falo, velho. Por isso que eu gosto de vocês, mano. Porque vocês guardam as coisas na cabeça e vocês mesmos respondem por mim, velho. E isso que nas duas PMGCs que a gente ficou em nono, a gente usou a mesma estratégia de jogo. A gente bateu na tecla errada 2 vezes. 2 vezes a gente bateu na tecla errada. Quando a gente mudou, trocou algumas coisas e tomou algumas decisões, a gente pegou o top 3 e dava pra ter ganhado. Entende? Só fazer uma parada aqui. Or that the answer to the question, wow, is going to be that we have... estamos em sétimo. Uma quedinha, velho. 40 pontos a DeMuerte. MadBulls then coming in on 20. De buena. So a 13-point drop off coming in. Pera aí, galerinha. Vou no banheiro. 2 points behind the MadBulls. Volto já. Pera aí. On top of that, you know, you can definitely see a strong outlier here in DeMuerte, a significant lead for them. But, you know, after that, things get a lot closer, don't they, DK? I mean, MadBulls and Slime, only 2 points apart, but even further than that, Nexus holding 4th, but literally only 2 points above 8th place with 19. It gets to be a pretty close contest here when we start working between the 2nd and 8th place positions. Only 8 points total separating those. So that's pretty intense, especially considering you got all that riding here on the final match of the day where, you know, this is Erangel. You get a second chance. Well, you know, maybe you change up what didn't work in round 1. Or let's say Erangel is your save. You get another shot at kind of making your mark here. But for once, DK, for once today, they're not left with a perfectly centralized flight path, and I am thrilled to see it. The participants are probably a little bummed, but us, the viewer, we love to see that because they have less options to choose from. And right away... Alô, me escutam? Voltei, galerinha. Yeah, it does seem to be a very even distribution coming through. I'm curious to see who's going to be pulling up in towards those Stolber areas. Of course, no surprise to see Shockwave and Unicorns of Essa nova pontuação é muito zoada, concordo, mano. Mas Vai obrigar as equipes a serem mais agressivas, né? Slime, for the time being,
trying to make their way up in Yasnaya. Time que não sabia o que fazer na PMGC. Mano, eu falo pra você, é experiência. Tá ligado? Quando a gente fala de nível mundial, a gente fala muito de experiência, mano. Ah, né? Chegou aí pra Zark agora. Olha, por exemplo, se eu fosse escolher um spot agora, vamos supor, né? Vamos entrar nesse detalhe aí de novo. Temos muita gente em cima, temos o meio do mapa limpo, certo? Mas pode ser que eu não precisasse me movimentar em primeira safe, as próximas safe corressem, as equipes que estão em cima centralizassem e eu ficar sem espaço para trabalhar. Agora, se eu trabalhar atrasado nessa safe, com certeza eu consigo entrar. Entende? And already we might have something in the works between Unicorns of Love and Shockwave. I saw some shots being fired in the distance. All the while, at Yasnaya, you got the looming threat of Slime and Game Lord. We got a lot of potential early altercations on the board for it being in. A 7 tá como hoje, mano. A gente tá por enquanto em sétimo a 20 pontos do primeiro lugar, velho. Oh, look at that. Deixa eu só responder aqui os moleques. Right up to the challenge, meeting Shockwave with a beautiful open barrel. As the AK just does its thing. Mishi now clearing it up as well. Picking up a little bit of a trade there, and that is Sky and Skite getting sent away into the not so nice night. Yeah, and that's going to put Shockwave at a bit of a conundrum, especially considering Terminus just faced that nade to the face, and it's going to leave everything riding on the final member up, which is Snowix. Well, let's see what they're going to be able to do. Will they get this clutch? Or is it going to be the end of the road? Mishi now. Oh, moving up. Snowix, as we know, a very formidable foe to go up against. But essentially, Zero with that DBS does close it out. And that is Unicorn secured up in towards Savoni. But of course, over in Yasnaya, things still going on here, right? We got the blast from Slimefork AT, of course, Game Lord. But Game Lord, right up close and personal. This is the kind of aggression that we want to have happen between these teams. Yeah, up close and personal is an understatement when Rob has an MG3, that LMG 762 machine gun, just absolutely ready to lay waste, and just a 75 round clip of sevens. That is the ideal weapon here for a CQC push this early on in stage 1. Goodness. 4KT. Ave Maria, meus dedos estão tudo congelado, mano. Os caras podem fazer live das skins aí? Pode, mano. Pode sim. Mano, tá muito frio, velho. Meus dedos tá congelando. Fui mandar mensagem pros meninos vendo se eles querem screen às 11 aqui. Você tá doido, bicho. Maybe it's a next level strat that we just don't get just yet, right? Oh, I'm not ready to rule anything out. I have seen people with a 6x MG3 annihilate on a 900. Já aconteceu de alguma equipe ser convidada para jogar no campeonato de outro país? I've seen the LMG. Se eu não me engano, a Loops foi convidada para jogar a PEC. Se eu não me engano, foi a Loops que foi convidada para jogar a PEC, mano. Not be surprised there with the MG3 comes into play. Well, let's see how that one is going to play out here. Mas fora isso, não, mano, quantos graus tá aqui? Deixa eu até ver, velho. Make a few things happen. As you said, that MG3 Ave Maria. Is met by a quick DBS shot coming through from Goa. Oh, 3 graus, galera. As Goa picks up yet another hit, and this is now Game Lord starting to crumble. But Rob's still holding on. Literalmente 3 graus. Oh. Slime Squad, they've not decided, and Goa clutches it up. 3 graus, velho. Você tá doido, mano. Of Game Lord. And DK, let's take note of what just happened. I mean, it can go overlooked so easily, but all this hype and talk that I gave to the MG3, dia 14 vai fazer na parte da tarde. One shot from the DBS and that kind of close quarter combat. Ave Maria, doido. MG3 can't handle it. I mean, can't deal out the damage fast enough, outweigh a DBS's impact. I mean, I think the appropriate thing here would be to Ave Maria, vai pôr na DBS. The DBS, instead of it being a double barrel shotgun, maybe just change it to GO8. Mano, DBS é muito apelona, velho. Você tá doido. Right. I mean, no reference to the team that we have also by the same name. But that weapon, we've seen it being used by so many a pior coisa que esse jogo fez foi deixar a DBS como arma de jogo e não normal de drop. Concordo, mano. Mano, porque dói, tá? Não só DBS, velho, mas se você souber jogar de 12, mano, ali com a S12K, se você souber
jogar bloqueador de 2 tiros, mano, não tanca não, velho. Dói, mano. Dói demais, velho. Boa noite, Janaína. Tudo bem? Como é que você tá? Mid-range, you know, the DBS is gonna more than not fall a little bit short of the mark. Not gonna be able to quite dish out the damage you want, even from a mid-range. So they are Free demais. by having their 2 equipped guns. I mean, it's only in CQC. Yeah, I mean, but still. -7? -7 de onde é que você é, meu mano? Que -7 aí no Brasil... No Brasil é diferente daqui, velho. Também sou do sul, velho. Acostumado a pegar -1, -2 às vezes. E, mano, aqui não tá dando pra tancar não, velho. LGD, mas LGD não tá jogando, cara. É GLD. Ó, o Revo atropelou um. Picking it up, and over 7, the MadBulls now getting into a little bit of an altercation. Maybe it was a spectating glitch. I thought that Frozen's shots hit. I really thought that they hit the mark. A Storm jogou um camp recente em Bali, mas eles não foram convidados. Eles jogaram uma Qualify que deu a vaga pra eles pra esse camp. Nós fomos literalmente invitados. Nossa! His sights set on Alpha 7, but you can't leave your unguarded, and Dagestan tells you why right there. Yeah, Limbo Boom doing some Limbo Boom things here once again. I mean, being olha o third party que eu falo pra vocês aí, ó. But a great Ave Maria, doido. coming through from the side there of Limbo Boom. Mano, os caras da Europa, literalmente, eles não têm medo de entrar em third party, velho. Tem qualquer queda? Não, mano. Real mesmo. Olha na tela aí. Dá uma olhadinha na tela aí. Queda 4 de 4 pro meu mano. Almost ready to criticize Dagestan's push, but I kind of like it now. Now that I'm really thinking about it, they're not putting all their eggs in one basket, not pushing all together as a singular unit, but they are getting the 2 push. Na Europa pra congelar o corpo. Ave Maria, doido, você tá doido. Olha, mano, tô falando pra vocês que os caras não tem medo, velho. Olha aí. Pretty good play here, especially considering that they are pushing out into the dead zone. I mean, the option is definitely there. We got to see how this thing plays out. But, you know, just a little bit on the side, we got next Rüya also getting into their very own altercation. And they're going up against none other than the Unicorns of Love. So, you know... Tô falando, velho, os caras literalmente não tem medo de puxar. On that more centralized region, we also see the players there from Virtus Pro. We got Avalanche, as well as ARR stepping up into the mix. Yeah, and I think this goes to exemplify just how much the flight path can impact the gameplay here. You know that... Ooh! Here we have it. Ianoshi going right after Frozen, taking him out of the equation, and it's going to be a DBS to follow for the Thirst. And just like that, Unicorns of Love, still a full team, 6 kills to their name. Looking real strong. A 7 ganhou alguma? Infelizmente não, meu querido. Hoje é somente o primeiro dia. We can see Alpha 7 just lurking on that western front. That is, of course, Revo going for another blue zone rotation. Similar to what we saw back in match number 1. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, velho. É muito third party em cima de third party, velho. Muito, 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 muito mesmo. Os third party daqui são 10 vezes muito mais fortes do que do Brasil, velho. By that I'm referencing the players from ARR as well as Avalanche. And Avalanche has also been one of those teams to really step it up today. Yeah. And I am curious, you know, this bridge camp, given the way the zone is looking right now. A equipe da Europa gosta de um third party. Gosta de agressivar sem medo, sim. Concordo com você. Como estamos na tabela, estávamos em sétimo a 20 pontos do primeiro. Agora não sei como é que a gente tá ainda não. -2 eu rush com o olho fechado também. Placement really to their advantage in this case. I'm not sure. It could be in that they could stay out line of fire for a while and those numbers dwindle. At the same time, if it isn't a military zone, then they are to
push northbound and face that looming threat in front of them. I'm talking about Avalanche, Nexus, and ARR. Yeah. I mean, I Mas think a it's próxima data do a camp, good preemptive a gente position tem for amanhã Besiktas, bro. As we e see, once depois, the zones show são mais 2 down, dias seguidos. it sometimes has E a aí tendency depois a to gente tem uma pausa de 4 stick, dias stick to its pra flow. voltar So no dia check it out, 17, check it 18 e flow. 19. It's going to be Milky Way getting right down to business, taking Doom in their stride. Coruja, posso ir aí tirar uma foto com o Mano Senna? Mano, infelizmente a gente tem muito pouco tempo pra isso, velho. Rushes on through. And Doom now holding on by Slither. Você é de que cidade do Paraná, Coruja? Estou nesse momento em Coronel Vivida. Cara, eu sou de Ponta Grossa, no Paraná, mano. Uma cidade próxima a Curitiba. Acho que Coronel Vivida fica perto, mano. Talk about no hesitation in the moment. Of course, that is, well, the fate being sealed on that one. As we can see, Goldie and the rest of the team now getting sent back. DeMuerte out in the blue, trying to ride the storm, but of course they've got quite a bit of traveling yet to do to get themselves resituated back into the safety of the zones. We can see it now just keeping it a little bit more on the eastern edge. And I think this is where Virtus Pro's position that they had towards that southern bridge now really comes to fruition. Uma pena que não tem português, não dá nem vontade de assistir, mas é por isso que eu tô aqui com vocês, velho. A gente trocando ideia. Yes, but you know, given the way the placement. Mas as atividades das equipes europeias, a meu ver, são bastante mortíferas e com estratégia sem medo de ir pra cima de qualquer um, sim. Concordo com vocês. Could have been facing a confrontation where they came in fairly vulnerable at the beginning there. It just so Você é da 7 não jogador, eu sou o técnico da equipe. More northbound to acquire more central position. So luck is in favor for them. Em qual bairro tu morava? Cara, eu moro em... Minha mãe, na verdade, mora em Varanas. Excuse me, can find any of those as they now try to take a bit of a play on towards the side here of Nexus. And Kapahala comes through blazing, picking up a two-piece here. It is Black area. Now turns to Yang and Havlik. But Havlik already starting to take a little bit of damage. The rush coming through. Eu moro em Curitiba, eu acho longe. De carro até Curitiba dá 40, 50 minutos, velho. Como longe? They rush straight on in. Oh, full-sended. Down goes Kapahala. And what a clutch it has been so far. Yeah, excuse me, showing a lot of promise here. 4 kills on the board, 2 members knocked, but not a single member eliminated. They're gonna count as a full 4-piece, but can they do it before the looming? Ontem assisti em russo, mesmo, bora lá. Bem que hoje você está aqui. Ave Maria, doido. Utility in hand, ready to make it rain hellfire on them. Will it work? Well, let's see. Oh, Yang's got a nade. I mean, Limbo Boom. Quite the scary player, right? If you see that name approaching, maybe just get a run in. But now, excuse me. Você pode me presentear com uma camiseta. Fiz aniversário dia 31 de janeiro. Ave Maria, virei Papai Noel, é? Logo, logo nossas camisetas estarão disponíveis no site para compra, Janaína. Aqui em Portugal não há cenários nem há casters, então não há como ter em português transmitir esse camp. Coruja salvou em fazer parte do camp. Eita, meu mano Chaves. Sabia não, cara. Sério? Tem que fazer uma petição para os principais campos ter map stream, faz uma falta do caramba, mas tem map stream. Todos os campeonatos oficiais têm map stream. PMCO, PMPL, PMNC, PMPL Américas, PMGC. Só que eles não são disponíveis para público, né? Isso é somente nós, né, da equipe, técnico, jogadores que temos contato com o upstream. Coruja, você joga Metro Royale? Já joguei muito, mano. Na verdade são 2 horas de Curitiba, 2 horas de ônibus, de carro não. 50 minutos dá pra fazer de Ponta Grossa a Curitiba. Still holding on to all 4 players. Plaza has, of course, been knocked on down. That is going to be Mishi taken out by the blue zone. So at least for os meninos têm que jogar mais centralizado nesse campo aí, voltando Celitaus. Pegou o feeling já, né, Majuzinho? O pessoal reclama dos campos do Brasil, mas a imagem e a qualidade vem melhor que essa, por exemplo. Cara, concordo contigo, mano. Concordo contigo. They have northern territory, but they find themselves from zone of anyone on the map.
And honestly, when the zone is this small, Evo ainda está vivo? Até onde eu vi ali no mapa ele estava vivo, velho. Can really be a coin flip. What is that late rotation going to mean for you? Is it going to mean, you know, being gate kept, or is it going to mean maybe not Tem que ter camisa tamanho X2, vai ter todos os tamanhos, meu querido. E se não tiver, a gente manda fazer. Tem alguma transmissão em espanhol não, mano? Não. Na verdade, assim, Europa, o que mais domina além do espanhol é o inglês, né, cara? E aqui o cenário, tanto quanto Portugal, não é muito forte, velho. Pra vocês terem uma ideia, tem equipe do Meia, tem equipe da França, tem equipe da Turquia, etc. Mas não tem, se eu não me engano, somente a 4KT aqui da própria Espanha, velho. Fora isso, é tudo equipe de fora. Whatever's going to be thrown at them this time around. Because Avalanche, as you can see, also getting real down to work on that western edge, starting to... Eu quero a jaqueta laranjona. Aquela de lá é relíquia, hein? Now coming in, and this is Dokken Machine looking to pick it up, but having to quickly just retreat back into the safety of the compound. Yeah, I think it was a good thing to get that replay. De onde você fez o podcast com a tua história, mano? Tá no YouTube, no canal da Hora do Birico, velho. Eliminated with that Hellfire nade. However, Machine facing the looming push of Avalanche on him, taking a huge load of damage. Can he heal up before the inevitable push? Ooh, I think it's unclear at this point how it's gonna go. The Dokken Machine tries to send out the nade, comes in with a quick bit of a distraction, rushes forward, but does not make it. Down they go. That turns to Z-Wolf. Oh, but it is the rush coming in here. Avalanche. Porque o PUBG New State não vingou? Mano, não faço a mínima ideia. Se eu tivesse jogado o joguinho, eu até poderia dar uma opinião, velho, mas acho que é muito difícil, mano, hoje alguém desbancar o PUBG mesmo. Tá ligado? Mesma coisa do que com o Free Fire, por exemplo, velho. Se algum, sei lá, algum louco quiser copiar o Free Fire e quiser colocar algum nome parecido, tá ligado? Não vai vingar. PUBG, I believe. I guess you could take it on a bullet-to-bullet basis. The A-dub would be, but in general, for a spray, Dime, mano, Alan, far the most damage. que donde eres? Eu hablo espanhol também, mano. Tranqui. Como os novos sprays estão saindo, assim, aqui na Europa o nível é muito pegado, né? Mas os meninos estão indo bem. Ó, o Revo aí, ó. Revoada dentro da safe. Yeah, I mean, not even to talk about the recoil that comes through. Oh god. When trying to bring in those sprays, but look at this now, Revo trying to pick up a few pieces here. Again, Revo finds themselves as... Mano, pra quem não sabe, o Adrian da VK também é da minha cidade, velho. Holding on to their 3 pieces, we can see them situated all the way on that eastern side. Slime also now managing to find themselves back into... Aí eu já não sei, meu mano Corvo. Aí eu já não faço a mínima ideia quando ele vai querer gravar um podcast. The shots now flying up in all directions. But will we see that come through? Of course, a little bit of a sneaky angle coming through here from the side of Revo. Has got a bit of an opportunity here. MPX direto. Could this be Co's now? Saludo, manito Abner. Como está, mano? Eu moro nos Estados Unidos, mas sou do México. Hola, mano. Bueno. Yo sé hablar español, mano. Puedes hablar español. No hay problema. Si tienes duda, pregunta, alguna cosa, puedes decir. Porque o map não está jogando? Porque hoje nós decidimos que o Pedrinho jogaria. A jogada 7 fica em qual cidade? Fica em São Paulo, meu querido. Onde eu compro a jaqueta laranja? Qual da jaqueta laranja? A do Mundial? A da PMWI? And DK, at this stage in the game is when the all-out bloodbath warfare really kicks into effect. We got numerous fights here on the board. Jaqueta laranja, meus queridos, porque a única inteira laranja, aquela de lá, foi o nosso patrocinador que mandou fazer pra gente, velho. Aquela de lá não vai sair para venda. Weapon of the day is the DBS, that double barrel shotgun, just laying waste to the playing field for, I mean, zero with the DBS. Oh my god. Por que a opção da Espanha e Portugal? Porque aqui a gente tinha alguém conhecido para ajudar. O que rolou com o Insta do Revo? Wasn't likely the location and kind of adjusting everything up, said, well, let's give a go to the lower floor. His takedown.
his intuition. Caiu, acredito que por alguma coisa de... Acho que... Como é que fala? Ah, esqueci, velho. Quando você posta um highlight com música que... Acho que é copyright e agora voltou. O GH ficou em Barueri, na minha cidade. Vamos dar o passete. Onde eu consigo comprar uma camiseta da 7? Mano, a gente logo vai estar postando nossa própria loja, onde vocês vão poder comprar todos os produtos da 7, velho. Jaqueta do laranja foi a GR6 que patrocinou? Sim. Exatamente, meu querido. Foi o dono da GR6. Well, Revo definitely had an opportunity walk right by him to secure quick takedown with that DBS, and undoubtedly it would have been a quick takedown on Avalanche, but in doing so, he would have given up his location and more than likely been eliminated, so huge shout out to him for having that self-control. Yeah, I mean, Eliseo also, one of those, quite phenomenal players. You can see them now just utilizing this wall, playing on the angle. Tanto é que na jaqueta, pegaram o Revo, velho. Top 6. Mano, tanto é que tem o logo da GR6 bordado na jaqueta, né? F top 6. Relaxa, galerinha. Amanhã a gente vai vir pra um dia melhor, hein? Prometo pra vocês. And you know, I love to see Eliseo with the Scar L, you know. The M4 you often see very little recoil on, but the Scar L can be a little bit less forgiving. So seeing Eliseo control that spray so effectively, just going to exemplify the Pro League here. That is not anywhere near as easy to control that kind of recoil in comparison to the M4. So good on him. Yeah, definitely. 7 kills to Avalanche. That's you know, that's quite the flex, if you could put it that way. But of course, we see the shots now continuing to come on through. Avalanche looking to clear out that northern edge of zone. Zadira still alive, as you can see here from Dagestan, just up ahead of Eliseo. Now comes a bit of a trade. Ooh, but a risky play because that blue zone is starting to move up as well, and there's very limited angles to play from here. And Zadira turned his back on Eliseo, and I am shocked that he made it to safety there just by the hair on his chin. And even Eliseo's nades almost hitting the mark there. Terceiro homem sempre sobrevivendo. Tá vendo como ser homem livre jogar um pouco mais afastado da equipe às vezes é bom? You know, they're not playing aggressively at Deixa eu só ver uma parada aqui. Kills to their name. They don't need to. Yeah, and of course that southern position could be a few elims in the bank. Yep, Goa sneaks out from the water. Just bounces with that DBS. Eliseo now coming under fire, as we can see. There's going to be BTS. Love pushing in. But where they're going to go? Oh, does a push up right into some lead, and that is not the kind of position that you want. And this is where Slime's position really is, you know, the lesser of two evil options here. It's not necessarily great. É a última queda de hoje, sim. But they don't need to account for anything what's in front of them here. Yeah. Well, same can be said now for Avalanche, so. I mean, Slime being zone blessed. Like, there's no other way to look at it. And they've already preemptively set themselves up for this eventuality. So I want to see how this is now going to come to pass as Avalanche start to send out their smoke road, trying to pave a way for them to get themselves situated back into the zone. But look at this plaza. Just waiting behind that drop. That could be a great angle to Deixa eu ver com os moleques aqui. But Avalanche, DK, did you see? Super cautious. Did you see what Slime did with that distraction smoke? Hamity fell for it, hook, line, and sinker. They threw a smoke off to the west of Avalanche, and boy, did Hamity just focus all his attention on something that no one was there. Boom. Tranquilo. Boom, baby. You knew that one was Yeah. something. And here we have it. The final hope here for Slime. I mean, 77-4 KT. I mean, Goa is definitely broken. There's something... something very, very broken on this side. Sitting on 11 eliminations. That is absolutely crazy. But now it's a situation. I mean, Goa knows exactly where Avalanche is. I'm pretty sure Avalanche Para 4T has a pretty good idea. Tá bem, hein? Pra equipe MNC, jogando um nível de campeonato desse tamanho, você tá doido, bicho. Ooh, almost on point.
slightly Will the next one overcooked. close it off? Oh, it comes in, finds the hit. That's one down, one more to go. It's going to be CJ standing between Koa and a potential chicken dinner. Of course, CJ going for that res. Up comes yet another nade. The bounce is there. Finds the damage. Not sufficiently so. But Koa's not going to stop just yet. Sends up another nade. Finds even more damage onto CJ. ¿Cuánto tiempo estarán en España, manito? Vamos a nos quedar acá, mano, como por 11 días. Nos quedamos hasta día 20, mano. It gets so scary close. You can see Koa also now having to pay a little bit more attention to that health bar. Yeah, but honestly, they're going to exemplify just how critical of a difference maker nades can make in an endgame. I mean, he didn't have to give up a single sliver of his cover and just kept the pressure looming. Deixa eu ver aqui, velho, resolvendo o negócio de screen dos meninos. His lucky stars for having that little drop crate here to protect him to an extent. But honestly, if KT had any more utilities to throw, it could have spelled the end for CJ. Yeah, it definitely could. It's a pity that you can't really throw it to drink, but Koa now has no other option to try and rotate it around. The zone has moved in favor of CJ, and you can see CJ being well aware of the potential play coming through in the water. Koa quickly sneaking up for a breath of air, and CJ doesn't spot that out. Of course, now Koa has run out of oxygen, as we can see the health coming in. Very risky. Oh, he knows. Very risky. Katie trying to be a sneaky water snake, but CJ is alert to it, and here we go. Just firing spray like fish in a barrel, somehow not quite meeting the mark, and KT really doesn't have a lot of options, and boom, that is that. Well, you got to give it to CJ. That was, a great turning of the table that had come through on that one. I mean, Slime, they stepped up so aggressively. Even Koa walking away with an absolutely insane number of eliminations, sitting on 12. I mean, that's just crazy. Vai ter live a screen? Mano, eu acredito que não. Essa screen, pelo que eu entendi, não vai ter live não. ¿Eres la primera vez que sale de Brasil con los chicos? No, mano. Ya fue a... Já viajé con ellos para Dubai, mano. Carrying 6/7 of the team points. I mean, that is no small potatoes. That's a heavy backpack. But boy, oh boy, are those 12 Hello, bro, Falcon. How are you? The team got 14 kills on the board and a second place finish. Those are going to be some heavy points. Vamos ver. Oh, yes. That could be a really good day at the office coming through for them. But of course, we now need to take a look at what the rest of the teams did with regards to their points and where they've ended up. Of course, we've got Você é doido, bicho. O cara jogou literalmente sozinho, mano. 12 kills só um cara, doido. Faz, pô, live da screen. Mas eu não tenho como fazer live da screen, cara. Eles não deixam entrar no spec, não. Eliminations, we had DeMuerte walking away with 10, all the way down in 7th place. Maluco meteu bravo no HDR, certeza, não tinha como saber. You can see 7 eliminations all the way down in 8th place. And then we move into where it comes down to only placement points. Os meninos pra fazer a transmissão, eles não trouxeram o computador, mano. E onde eles estão, lá em cima, lá no apartamento, não pega... Não pega muito bem a internet pra fazer a transmissão de lá. We got Nexus getting sent back empty-handed. Doom also following suit. And of course the MadBulls picking up one trade. We got Game Lord, as well as the players from Shockwave also then getting sent back with nothing to show. Ai, galerinha. It's been a tough round of matches for Shockwave today. I believe that's 3 out of 4 matches not really faring in their favor. And, you know, it just goes down to finding your comfort level as you move into this new scoring structure, and also, you know, just a little bit of needing to change things up and adapt in the moment. But Shockwave is still a phenomenal team, as we have all seen time and time again. So I'm looking forward to seeing what they're going to bring to the table tomorrow and how they're going to adjust their gameplay moving forward. Yeah, I have to say I agree with you on that one. I mean, there's so much improvement that I'm expecting to see come through in the next few days. Of course, we still have 2 more days of action left to go, but got to say, an absolutely phenomenal start to this week, right? The team's just kind of breaking the mold, and just to show you
how they've been breaking the mold. Of course, we are going to be jumping into our scores as well to see where the teams are situated at the end of the first day after all 4 matches have played out. Of course, DeMuerte holding on to pole position there with 49 points up. We got Slime now creeping all the way into second with that absolute rampage in this last match. Those 14 elims doing absolutely phenomenal things, of course, catapulting them up onto 43 points in total. Nossa, estamos em sexto com 26 pontos. De boa. That one match performance was enough to bring them all the way up to silver. And honestly, even though they're 6 points behind DeMuerte, they're in true contestation for that first place King of the Hill prize here. Excuse, as you can see, is it's a 14-point drop off. So once again, we kind of have that close knit confrontation between Slime and DeMuerte, and then things start. É só uma win, exatamente, velho. São 23 pontos, uma win amanhã a gente, com bastante que a gente deslancha, velho. Tranquilo, tranquilo. Isso é bom demais. Vai ser muito, 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 muito bom, velho. ¿Cuántos días juegan, mano? Jugamos 3 días, después tenemos vacaciones de 4 días y volvemos a jugar por 3 días otra vez. En el día 17, 18 y 19, mano. Tô perdido, que campo é esse? Esse é um campeonato aqui na Europa que a gente tá jogando. Fomos convidados diretamente pela Unicorns. Galerinha, mas é isso. Eu vou arrumar agora screen pros meninos, certo? Muito obrigado pro geral que compareceu na live, por geral que teve aí presente junto comigo. Saibam que amanhã no mesmo horário eu estarei aí com vocês novamente para ver os moleques amassando, certo? Tenham um ótimo dia a todos, boa noite, bom descanso e é nóis. Golfa 7. Falou, galerinha. Have a good one, guys.